Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. Paraíso do Suspense, parte 59. Capítulo 592 Sectre Inc. 12 Visualização do capítulo. Que, se não fosse pelo dano ao meu programa de digitalização, esse nível de ilusão, V1, o Argod olhou para a garra gigante que veio em sua direção e resmungou de insatisfação. Ele sabia muito bem que esta era uma ilusão de Fred. Normalmente, com apenas uma simples varredura intrusiva, ele poderia baixar o mecanismo defensivo e neutralizá-lo. Mas agora, V1, o Argod não teve escolha a não ser virar o alvo de sua agressão para enfrentar a ilusão no ar. Os socos cortaram o ar, mas apenas provocaram o som de folhas tremulando. No segundo seguinte, as gigantescas garras de metal se transformaram em milhões de mariposas da cor da pele e pousaram no corpo do V1, o Argod. Quando as mariposas abriram as asas, as imagens formadas eram de muitos rostos humanos esvoaçantes. Pareciam assustadores e assustadores. A risada de Fred ecoou no ar. Você nunca vencerá esse pesadelo. Tão chato. V1, o Argod rosnou e soltou mais uma explosão indiscriminada de fótons. Com o movimento de um dedo, uma bola circular de luz com cerca de 10 metros de diâmetro se expandiu do corpo de V1. O bastante destrutivo transformou tudo que tocou em pó. Nada mal Fred ainda estava rindo. Deixe-me ver. Quantas vezes você consegue fazer isso? Ele disse enquanto mais 10 garras metálicas gigantes se estendiam da borda do telhado e cercavam o lugar. HMPH, não se precipite. V1, Deus da Guerra zombou. Ele lentamente levantou o braço esquerdo e apontou para trás. O armazenamento de energia do medo da sua empresa está nessa direção, certo? Você? Fred entrou em pânico instantaneamente. Para ele descobrir algo assim é muito fácil. Feng Bujui escolheu então explicar. Sistema elétrico, sistema de vigilância, sistema de transmissão, contanto que ele pudesse invadir qualquer um deles. Ele poderia prever a estrutura geral do local através do revestimento da fiação. Fora isso, ele poderia realizar a mesma coisa através da varredura visual da camada de dados, só levará mais tempo. Em relação à explicação do irmão Jue, Fred estava confuso, mas não tinha tempo para gastar com isso porque precisava parar o V1, o Argod antes que pudesse fazer seu movimento. Uf. As garras metálicas que balançavam no ar caíram ao mesmo tempo, eles olhavam para grandes feras com pescoços longos. No entanto, V1 Argod apenas respondeu com escárnio. Ele ignorou o ataque que veio de cima e usou a mão esquerda levantada para disparar uma explosão de energia na direção que apontava. Meio segundo depois, um feixe de luz saiu da ponta do dedo como uma lança de luz. Havia muitos pequenos anéis de luz que cercavam o feixe como se fossem molas. Isso pode não parecer tão impressionante quanto a explosão de energia que V1 o Argod usou anteriormente, mas Feng Bujui percebeu o quão assustador era. Ao mesmo tempo, todas as garras metálicas caíram e atingiram o alvo. V1, o corpo do deus da guerra foi rasgado em pedaços e desapareceu na nuvem de poeira. E a explosão de energia cortou com sucesso tudo em seu caminho e atingiu o armazenamento de energia do medo muito longe. Então você usou uma habilidade que aprendeu com o NPC? Feng Bujui ficou contra o vento e disse calmamente. Sim, embora isso não seja algo que eu faria por princípio. V1 Guerra a voz de Deus veio da nuvem de poeira. Mas nestas circunstâncias, acredito que não há razão para eu me apegar a esses chamados princípios. Não, você não violou nenhum princípio. Feng Bujui respondeu. Não se esqueça, você é um dado, seguir o método mais adequado e conduzi-lo é o seu princípio mais básico. Você parece ter razão. V1, o Argod disse com um sorriso. Enquanto conversavam, a nuvem se dispersou. Ao mesmo tempo, o mesmo aconteceu com as ilusões criadas por Fred. Só mais um pouquinho. Naquele momento, a voz de Fred voltou ao normal e ele apareceu no telhado. Fred, seu poder é realmente muito problemático. V1 se virou e disse ao homem, mas infelizmente a fraqueza também é muito clara. Você precisa de energia do medo para ativá-la. Ele disse enquanto movia o pescoço enquanto seu corpo se recuperava. Para lidar com humanos normais, você entraria furtivamente em sua consciência profunda quando eles estivessem dormindo ou os espaçaria e os mataria por meio de seu próprio medo. Ele fez uma pausa. Mas enfrentando um oponente como eu, você tem que confiar no poder externo. Então, ao destruir sua fonte de poder, você se tornará inútil. Não fique tão orgulhoso. Fred olhou ferozmente para ver um Argod e o show está apenas começando. Ao terminar, 7 figuras estranhas apareceram em diferentes lados do telhado e cercaram esta anomalia que era orgulhosa demais para seu próprio bem. E agora retornaremos ao subsolo da Sectre Inc. Ayan, Talin estudou o padrão no braço de Xiao Tan e disse em pura surpresa. Não admira que eu possa sentir você de tão longe, isso é incrível. Era uma vez uma ferida que foi infectada por Slovin Dash. Xiao Tan ergueu a mão esquerda e apontou para o centro das linhas de sangue com o dedo médio. Não entendo muito bem o que acontece depois disso. A expressão de Talin mudou. Suas 4 pupilas viraram-se estranhamente. Interessante. Você parece saber alguma coisa. Xiao Tan disse. Importa-se de me explicar? Bem, eu posso. Talin andava casualmente. Mas, o que posso tirar disso? Você pode ir embora com sua vida. Uma voz fria disse em resposta à pergunta de Talin. Talin seguiu a voz e se virou. Agora por quê? Então ele parou de falar.
Naquele momento Talin igualou o olhar de Ruoyu. Eles só trocaram olhares por 2 segundos, mas esses 2 segundos foram suficientes. E Talin logo desviou o olhar. Suor frio apareceu em sua testa e suas palavras começaram a gaguejar. Ok. Naquele momento, dos 5 presentes, Gred Wolf e Tired Druin ainda estavam confusos, mas os outros 3 estavam calmos. Tosse. Talin pigarreou para afastar o constrangimento, então ele assumiu seu tom anterior e contou a Xiao Tan. Teoricamente falando, quando a poeira do tempo penetra no sangue, eles logo roubarão tempo das células perto da ferida e causarão atrofia irreparável. Mas esta lesão ocorreu há muito tempo. Xiao Tan respondeu. Sim, eu sei. Talin acrescentou. A razão pela qual isso não aconteceu com a sua mão provavelmente tem a ver com a propriedade única que você possui como viajante de outro mundo. Mas não posso explicar mais sobre isso. Ele pausou por 2 segundos. Mas eu acredito. Tem que estar relacionado a isso ou então o efeito de roubo de tempo da poeira do tempo não teria sido interrompido. Com base no que você disse. Soul Lee interveio. Existem outros efeitos quando o sangue é infectado pela poeira do tempo? Sim. A expressão de Talin ficou séria quando ele respondeu. Quando a poeira do tempo entra no corpo de uma criatura forte de uma dimensão superior, normalmente isso levará a 2 resultados. 1. A poeira será suprimida pelo próprio poder da criatura e perderá seu efeito completamente. 2. O efeito de roubo de tempo da poeira será suprimido, mas o efeito de despertar do tempo será liberado gradualmente. Quando Xiao Tan ouviu isso, ele pareceu entender alguma coisa. Ele murmurou para si mesmo. Então foi isso que aconteceu. O que Xiao Tan se lembrou foi durante o torneio dos melhores, quando Holt usou Tendril _Bahari _Devastator, Xiao Tan usou o mantra Of Heaven in Earth Inversion para escapar no ar, mas obviamente ele seria tarde demais. Naquele momento, embora o tempo ao seu redor tenha diminuído, quando ele se recuperou, ele percebeu que já estava a mais de 100 metros de Holt. Agora que ele pensou sobre isso, deveria ter sido então que ele ativou o poder em sua mão esquerda, obteve tempo extra e escapou da morte. É basicamente isso. Talin disse com naturalidade e acrescentou, na verdade, você poderia obter essas informações de qualquer pessoa no nível de guardião do tempo. O subtítulo dele era, você pode descobrir facilmente que não estou mentindo para você. Muito bom. A expressão de Xiao Tan voltou ao normal e ele disse gentilmente, muito obrigado. Os lábios de Talin se contraíram 2 vezes. Não é nada. Na verdade ele estava pensando, quão azarado posso ser? Se eu soubesse não teria vindo. Eu deveria ter deixado a coisa brincar com você, porque sou tão intrometido. Não, deveríamos agradecer, você até nos ajudou a matar aquela criatura gigante. Sonho cansado adicionado. Isso, Talin disse fracamente. Isso é apenas um incômodo comum, ele disse enquanto olhava ao redor. Este lugar é na verdade o centro de coleta de lixo do prédio. Você vai perceber isso pelo cheiro no ar, e aquela fera é uma criatura original que sobrevive do lixo. Então é por isso, Gred Wolf disse pensativo. Parece que a estrutura de seu corpo e membros e as bocas de ambos os lados eram provenientes das necessidades evolutivas do consumo de lixo. Tudo bem, se não houver mais nada, vou tirar minha vida. Eu estava aqui porque senti a ondulação do poder do tempo, ainda tenho outra coisa para fazer. Quando Talin disse isso, seus olhos estavam no trio do Undervoro de Frontline. Ruoyu pensou por 2 segundos e disse levemente. Ao ouvir isso, Talin parecia um prisioneiro libertado da cadeira elétrica. Então isso é uma despedida. Ele então recuou lenta e cautelosamente para a escuridão. Mesmo antes do Rei Demônio, ele nunca foi tão intimidado. Ao mesmo tempo de volta ao telhado. Os grandes 8 espectros? O olho gigante do deus da guerra se arregalou e se moveu lentamente. Mesmo tendo perdido a ajuda da varredura intrusiva e do programa de análise automática de batalha, ele ainda podia usar a varredura visual para coletar os dados dos 8 monstros ao seu redor e usar o modelo analítico para encontrar a solução de batalha. Ambos eram anomalias, mas Drake não tinha esse poder. Como a criação mais poderosa nascida para a batalha, o War God fez jus ao seu nome. Fred levantou a cabeça e inclinou o chapéu com suas garras de metal. Ele olhou para e sorriu. Já não encontro meus velhos amigos há muitos anos. Esta noite vamos deixar você experimentar o verdadeiro significado do medo e do desespero. Não seja tão descuidado, cara arruinada. Antes de responder, Feng Bujui se virou para avisar Fred. Com base na condição atual, é difícil prever quem pode ganhar. O fluxo de dados preto cruzou seus olhos rapidamente. Eu prevejo. A probabilidade de vitória do seu partido é de cerca de 48%. Capítulo 593 Sectre Inc. 13 Visualização do capítulo. HMPH. War God respondeu com um sorriso frio. 48%? Você só pode estar brincando comigo só com esses 8? As sombras tremeluziram e as lâminas se moveram. O brilho implacável cegou e cabeças humanas caíram no chão. Assim que War God falou, a máscara de rock característica de Jason apareceu atrás dele. O assassino morto-vivo usou sua lâmina para impedir a declaração blasfema de V1. Então Fred gritou, destrua-o. Com sua ordem, os 8 grandes espectros se moveram ao mesmo tempo, atacando o corpo decapitado de V1 que ainda estava de pé.
Obviamente a cena seguinte seria extremamente sangrenta. Imagine só, se houvesse um filme de terror que contivesse Fred, Jason, Michael Myers, o Texan Saw Killer, Predador, Sadako, o alienígena e a coisa, e neste filme de terror, esses 8 personagens clássicos pulassem no mesmo alvo, com a intenção de cortá-lo em pedaços juntos, seria uma cena tão impressionante e emocionante. Infelizmente, V1, o deus da guerra, não tinha sangue nem órgão interno. Seu corpo parecia uma estátua. Da cabeça aos pés, a resistência à tração de seu corpo, do topo da cabeça até a planta dos pés, era semelhante. Portanto, não importa quão pequeno seu corpo fosse rasgado, não haveria nenhuma cena sangrenta. Isso é muito chato. Logo Fred usou sua garra metálica para perfurar a cabeça de V1. Agora isso acabou, certo? Além dele, os outros 7 grandes espectros eram do tipo reticente, portanto, sem nada a dizer, optaram por torturar o cadáver. Assim, Jason, Michael Myers e Thomas Hewitt respectivamente usaram helicóptero, faca e serra para cortar o corpo de V1. A coisa usou a língua e a saliva corrosiva para digerir as pernas de V1, enquanto o predador mais velho estava ocupado serrando o couro cabeludo de V1 para guardar como lembrança. Sadako e Alien X ficaram de lado e observaram porque estava bastante lotado ao redor do corpo do V1. Na verdade, eles são um bando de feras banais e de sangue frio. De repente, a voz do deus da guerra V1 disse novamente. Assim que os 8 espectros ouviram isso, eles se viraram e perceberam que V1 havia aparecido no ar acima deles. Veja, eu já te disse, não será tão fácil. Feng Bujui, que estava ao lado, choveu no desfile do NPC. Ele já possuía o poder de ilusão de muitos olhos, então é melhor você dar uma olhada mais de perto antes de fazer seus movimentos. Pare com essa bobagem. Fred olhou impacientemente para o irmão Jue. Se você não quer ajudar, então cale a boca. Tudo bem, o irmão Jue disse fracamente. Vou tentar dar alguns conselhos sugestivos. Feng Bujui. V1 War God gritou no ar: pare de perder tempo, vem até mim com o resto deles. Ele zombou. Ficar aí parado não vai te ajudar, afinal. Não seja um gato tão assustado. Você realmente acha que estou aqui porque tenho medo de você? Feng Bujui ergueu a cabeça para responder. Não é assim? V1, deus da guerra, respondeu. Ai, Feng Bujui riu enquanto levantava a mão. Naquele momento, seus dedos seguravam 2 cartas de habilidade. Use sua varredura visual e veja. O que é isso? O irmão Jue zombou. V1, o War God focou seus olhos e percebeu que aquelas 2 cartas de habilidade eram: nome, canhão de feixe especial. Propriedade da carta de habilidade: ativa, usada apenas uma vez. Tipo de habilidade: luta. Efeito: reúna a energia do corpo na ponta do dedo. Feche 2 dedos e dispare um feixe de energia superpoderoso ligado a uma energia rodopiante. Escape: 2.200 pontos de resistência. Requisito de aprendizagem: lutando contra a observação, uma das habilidades mais fortes da escola de luta. Criado por um gênio chamado Piccoli. Incrivelmente poderoso, pode perfurar tudo. Nome, segunda ilusão. Propriedade da carta de habilidade: habilidade ativa, permanente. Tipo de habilidade: investigação. Efeito: cria uma segunda ilusão de si mesmo dentro da linha de visão de todos os alvos em um raio de 23 metros. A ilusão não pode atacar ou se mover, mas pode consumir 30% dos pontos de vida atuais do original em dano. Tempo de espera de 30 minutos. Escape: 100 pontos de resistência por segundo. Requisito de aprendizagem: investigação B. Observação: a habilidade especial dos muitos olhos. Pode ser usado por aqueles com domínio intermediário do poder de ilusão. O que é que você fez? Depois de completar a digitalização, V1 War God engasgou em estado de choque. Não me diga que você pode materializar os dados? Feng Bujui concluiu os pensamentos do homem. E daí se eu puder? Naquele momento, V1 War God finalmente entendeu por que Feng Bujui não se juntou à batalha. Foi por causa disso. Você ainda tem facilidade para conversar? Naquele momento, Fred avançou novamente. Ele já perfurou a mão para mirar no coração de Deus da Guerra V1, que, vendo isso, V1 resmungou com aborrecimento. Então ele virou o corpo e recuou para trás. Na verdade, V1 estava bastante indefeso. Ele sabia muito bem que entre os 8 grandes espectros, o combate corpo a corpo de Fred era um dos piores, mas, como monstro de nível chefe neste cenário, o nível de poder de Fred foi corrigido e melhorado pelo sistema, então V1 teve que evitar este ataque. Bang! Antes de V1 terminar seu ataque anterior, outro som abafado de uma bala sendo disparada veio do espaço abaixo dele. Esse foi inegavelmente o som do predador ancião liberando sua rede de caçador. TSK, esse bando de aborrecimentos. V1 cerrou os dentes de raiva. Se ele pudesse usar a varredura intrusiva, ele já teria ganhado a tática defensiva de combate e já teria matado todos esses monstros. Mas infelizmente esse poder foi barrado. Ufa, como dizem, a miséria adora companhia. Após um grunhido baixo, Sadako se teletransportou antes da V1. Ela usou seu poder físico para fixar V1 no ar. Você parece muito ocupado, então não esperarei uma resposta sua. Vou continuar sozinho, ouvir com atenção. Feng Bujui, que assistiu ao programa, agora revelou um olhar risonho enquanto continuava o tópico interrompido. Na verdade, quando examinei seus dados anteriormente, sabia que você dominava bastante a habilidade dos monstros neste cenário. Portanto, tomei a decisão de aprender o máximo de habilidade que puder com você. O irmão Jue encolheu os ombros.
Mas para materializar esses dados em cartas de habilidade, tenho que observar cuidadosamente o uso da habilidade em batalha, portanto, ele abriu os braços. Tenho arrastado a batalha de propósito. V1, Deus da Guerra rugiu de raiva. Mas seu corpo se recusou a se mover e a rede de caçador do ancião predador o atingiu naquele segundo. Bum! Assim que a rede envolveu o corpo de V1, Sadako usou a psicocinesia para jogar V1 no chão, causando uma grande rachadura no telhado. O próximo segundo. Ting-ting. Zzz. V1 que não conseguia se mover e seus olhos só conseguiam olhar para o céu ouviu o som de uma lâmina afiada e viu novamente em seus ouvidos. Um homem com uniforme de trabalhador e uma máscara de borracha branca, e um homem grande que tinha uma máscara feita de pele humana sobre o rosto rapidamente entraram na linha de visão de V1. Eles eram como dois açougueiros furiosos. Eles atacaram avidamente em V1 no chão. Este foi o método de ataque dos 8 espectros, pegajoso como uma sombra e implacável mesmo após a morte. Agora que penso nisso, preciso ser grato ao R2, Sharp Galé que transferiu diretamente os dados de Gepo e Rankiaku para mim em South Park. Enfrentando o horrível massacre que aconteceu antes dele, Feng Bujui pareceu imperturbável. Ele sentou-se na beira do telhado e continuou como se fosse uma conversa normal. Se não fosse por essa experiência, eu não teria dominado a habilidade de materializar dados de habilidades tão cedo. Ele fez uma pausa enquanto colocava casualmente as 2 cartas de habilidade no bolso e disse: a propósito, você pode sentir dor agora? Afinal, a intensidade do seu corpo é 10 vezes maior que a minha. Seu bastardo. V1, Deus da Guerra finalmente amaldiçoou. Claro, isso era normal quando se tratava do irmão Jue, não Force. Um uivo assustador levantou ondas sonoras. Os grandes 8 espectros foram forçados a recuar vários metros por esta poderosa onda de energia e a rede do predador ancião foi quebrada em pedaços. Usando esta breve abertura, V1 War God mexeu seu corpo que foi cortado em uma pilha de lama e se levantou. Usando queima instantânea de energia e combustão atômica, seu corpo se reformou em 2 segundos e ele voltou ao normal. Eu não desejo entrar neste modo. V1 disse asperamente, mas você foi longe demais. Já que você deseja buscar a morte, então que assim seja. O olho gigante do V1 começou a mudar. A cor da pupila e o branco do interior do olho invertidos, e seu corpo começou a evoluir drasticamente. Capítulo 594 Sectre Inc. Fim visualização do capítulo. Quando V1 iniciou a evolução, a expressão de Feng Bujui mudou. Naquele momento os dados pretos nos olhos do irmão Jue subiam rapidamente como uma cachoeira invertida. Com cálculo de tempo zero e poder de dedução sobre-humano, permitiu-lhe prever algo muito assustador. 2 segundos, isso foi tudo que Feng Bujui precisou para tomar sua decisão. 2 segundos depois, ele gritou bem alto, para trás, todos vocês. Então ele ativou Body Enhancement Spell Graded e Gepo e impulsionou-se para frente. Ele era como um canhão solto que não pode ser parado. Até o ar foi dilacerado por ele e ele se movia tão rápido que rompeu a barreira do som. Os grandes 8 espectros foram repelidos pela energia de V1 e não conseguiram se aproximar dele. Com o rugido do irmão Jue, eles pararam de se mover. Feng Bujui, entretanto, aproveitou esta abertura e empunhou Defense Break Cleaver. Ele agarrou-o diante dele, a lâmina apontada para a testa de V1. No entanto, V1, o War God não se incomodou. Agora é tarde demais. V1 levantou-se e sorriu. As listras de tigre em seu corpo desapareceram e se transformaram em listras douradas brilhantes. Minha transformação já acabou. Silêncio. Feng Bujui não se importou. Ele já havia decidido começar a cortar e assim o cutelo foi alisando a cabeça de V1. O Openness of Defense Break Cleaver ativou seu efeito. Não importa quão forte fosse o corpo do V1 War God, era inútil diante desta lâmina. Se alguém tivesse que encontrar uma analogia, se o efeito especial desta lâmina fosse ativado, o usuário sentiria como se estivesse cortando um cortador. Bastava aplicar um pouco de força. Mas, isso mesmo, luta. Mesmo que a cabeça de V1 estivesse aberta, ele ainda estava muito enérgico. Ele ergueu os braços e agarrou o pulso direito de Feng Bujui que segurava o cutelo. Ele continuou a sorrir com seu sorriso distorcido. Deixe-me aproveitar mais a batalha. Feng Bujui não fez comentário sobre isso. Ele ergueu a mão esquerda com determinação e usou o punho para bater nas costas do esperto. Sob a pressão, a lâmina empurrou para baixo e praticamente abriu toda a cabeça do V1 War God. E a mão direita de Feng Bujui que segurava o cutelo também quebrou, e foi torcida de forma muito desumana novamente. HMPH, eu não vou desistir. A boca de V1 estava aberta, mas ele ainda conseguia falar pela garganta. Então é melhor você pensar com clareza. Posso regenerar meu corpo, mas depois que você quebrar seu braço direito. Sem dizer uma palavra, sua mão esquerda continuou a aplicar força e bateu 3 vezes nas costas do cutelo. Não houve hesitação em seus olhos, não houve sequer uma resposta à dor, como se a mão direita nem sequer lhe pertencesse. Muito bem, você não é uma pessoa normal. A essa altura, a cabeça de V1 já estava completamente aberta. A lâmina atingiu seu pescoço, então ele agora usava o peito para falar. Só então há valor em derrotar você. Então algo desesperador aconteceu. Mesmo que o Defense Break Cleaver estivesse alojado verticalmente na garganta de V1, a cabeça dividida do homem estava sendo unida novamente como um jogo de brincar. Você tentou o seu melhor, humano. V1 Guerra Deus disse com escárnio.
Ele levantou um dos braços e deu um soco no rosto do irmão Jue. Quan. No segundo seguinte, um escudo dourado apareceu do nada para bloquear seu punho. HMPH, luta inútil. Vendo que seu ataque foi bloqueado pelo Shield, Veon reuniu sua energia armazenada e tentou usar sua energia máxima para desferir o golpe fatal. Bom, por alguma razão naquele momento Feng Bujui disse algo assim. Nenhum dos monstros presentes sabia o que ele queria dizer, incluindo Veon War God. Mas, Veon sentiu uma ansiedade crescente. Não ansiedade, mas medo. Ele não conseguia explicar nem entender, mas sabia que estava com medo porque seu programa lógico não conseguia calcular o que aquele homem diante dele estava prestes a fazer. Ufa! O vento uivou e isso significava que o soco do Veon havia errado. Feng Bujui não fez nada de especial, apenas inclinou o pescoço para trás para evitar o soco. Claro, isso não foi uma coincidência. O irmão Jue já havia simulado isso com simulação de tempo zero. Ele sabia que contanto que usasse escudo para arrastar por alguns segundos, ele seria capaz de se comprometer com essa evasão. Sua ação foi estranha e seu movimento foi extremo, mas o resultado estava dentro de sua previsão. Nada deu errado. Você deve estar se perguntando, naquele momento, o irmão Jue falou. Qual é o propósito por trás da minha série de ações? Parece que você está prestes a me contar. V1, Deus da Guerra respondeu. Sim. Feng Bujui respondeu e seus lábios se abriram para revelar uma risada. Era uma risada excitada, enlouquecida e maligna. O que? V1 pareceu notar alguma coisa. Seus olhos se transformaram em pânico antes de finalmente se fixarem no bolso da camisa de Feng Bujui. Aquilo é Caixão da Alma. Feng Bujui intitulou sua cabeça e apresentou o item. Assim que o irmão Jue disse essas duas palavras, uma grande quantidade de energia e ondas elétricas vieram de todos os lados e avançaram em direção a ele e a Veon como um redemoinho. Veon perguntou numa mistura de choque e raiva. Quando você... Feng Bujui interrompeu. Você esqueceu tão cedo? Ao ouvir isso, as memórias da batalha flutuaram diante dos olhos de Veon. Sua expressão mudou quando ele murmurou. Você tirou essas duas cartas de habilidade para... É um truque simples. Feng Bujui disse. Quando o mago dirigiu sua atenção para a mão esquerda à mão direita, ele sorriu. Já tirei algo de seu inventário e coloquei em sua camisa. Enquanto os dois falavam, o tempo e o espaço ao redor deles se distorceram e seus corpos não conseguiam mais se mover. Obviamente, algo surpreendente estava para acontecer. Naquele momento, naquele espaço, era irreversível. A essa altura, os 8 grandes espectros haviam recuado para longe. Mesmo que não tivessem ideia do que aconteceria a seguir, seu instinto lhes disse para ficarem longe. Feng Bujui. De repente um grito ecoou no telhado. Era uma voz familiar, ou pelo menos era para Feng Bujui. Ele se virou na direção do som, o buraco que Veon abriu quando foram empurrados para o telhado. Ele viu os outros 5 jogadores saírem do grupo. Eles também viram o momento em que o Soul Coffin foi ativado. O que você está fazendo? Rui olhou para Feng Bujui. Ela caminhou em direção a ele e gritou. O que diabos você está fazendo? Nenhuma das declarações foi uma pergunta. Ela estava interrogando e exigindo. Ela estava com raiva. Não chegue mais perto. Feng Bujui não teve tempo de explicar. Ele só pôde usar um olhar de comando para encarar Royo e proferiu essa diretriz severamente, esperando que a garota parasse. Bastardo! Royo estava tremendo, ela havia perdido a calma habitual, ela abandonou sua frieza e serenidade. Ela amaldiçoou em voz alta. Com o rosto corado, ela ignorou o aviso do homem e seguiu em frente. Isso não tem nada a ver com você. Feng Bujui gritou novamente e seu tom ficou mais severo, mas um traço de desamparo cruzou seus olhos. Eu te desafio a dizer isso de novo. Royo não estava prestando atenção nele e ela não planejava parar. Isso não tem nada a ver com você. Feng Bujui basicamente repetiu a frase palavra por palavra. A essa altura, Royo já havia chegado ao seu lado. A torção do espaço e do tempo e a ondulação da energia não influenciaram tanto Royo. Ela permaneceu firme no redemoinho e ergueu a mão para dar um tapa no irmão Jue, maldito. Naquele momento todos ficaram chocados, principalmente Gred Wolf e Tired Druin. Espere, ela acabou de atacar seu companheiro de equipe? E ela até praguejou, várias vezes. Ela está hackeando, certo? Bem, só podemos esperar que sim. A única coisa que podiam fazer era manter a expressão entorpecida em seus rostos e continuar zombando. Depois de levar o tapa, Feng Bujui sorriu. Ok, entendi agora. Ele ergueu os olhos para olhar para Royo e finalmente revelou um olhar terno. Você decidiu me seguir, certo? Sim. A resposta de Royo foi sucinta. Acho que não tenho escolha a não ser obedecer. Feng Bujui disse sorrindo. Siga-me até o fim do inferno então. Royo sorriu, iluminando seu rosto. O prazer é meu. Honk. A explosão repentina interrompeu a conversa. Depois disso houve um colapso dramático. Vários segundos depois, a luz e a escuridão congelaram e então o fenômeno de torção espacial no telhado desapareceu. E Feng Bujui, Li Royo e Veon War God desapareceram junto com ele. Capítulo 595 Explorando o Mundo Interior, prévia do capítulo. Bem-vindo ao mundo interior, calibrando a segunda conexão nervosa. Calibração concluída, iniciando a reconstrução dos dados.
Reconstrução concluída, corrigindo o erro. A taxa de correção atingiu 100%, reconstruindo o menu do jogo. Reconstrução concluída. O modelo de personagem do mundo interior está pronto. A limitação do sistema foi ajustada para 30%. Boa sorte! Uma série de notificações do sistema apareceu diretamente na consciência de Feng Bujui. Quando recuperou a audição, pôde ouvir sua respiração irregular que não havia se recuperado. Quando recuperou o sentido do tato, sentiu o vento em seu rosto. Quando recuperou o olfato, sentiu um leve cheiro de metal no ar. Quando recuperou o paladar, sentiu o cheiro forte de sangue na boca. Quando recuperou o sentido da visão, percebeu que o brilho estava cegando sua pálpebra, então ele abriu os olhos. Naquele momento, a transferência e reconstrução dos dados foram concluídas e os 5 sentidos de Feng Bujui estavam lentamente voltando ao normal. Um novo mundo se abria diante de seus olhos. Este era um mundo com paletas cinza e azul. Tudo ao seu alcance tinha o brilho metálico deles. Seja através da varredura visual ou da camada de dados, ele não conseguia discernir o tamanho real desse espaço. Por exemplo, a faixa azul ao longe, era o chão ou a parede. Era impossível dizer. O céu acima de sua cabeça era de cor azul esverdeada, não havia nuvens e nenhuma entidade celestial. O próprio céu brilhava moderadamente. No céu, vários fios de dados vermelhos semelhantes à seda fluíam do tamanho da palma da mão flutuando. Pareciam aurélia borealis ou nuvens. Era impossível dizer quanto tempo se estendiam, ambas as extremidades alcançavam o horizonte, pareciam imateriais. Quando vistos de ângulos diferentes, sua forma mudaria dependendo da refração da luz. Então este é o mundo interior. A voz de Ruiu de repente entrou nos ouvidos do irmão Jue. Feng Bujui virou-se para o som e viu que a garota estava parada não muito longe dele. Ela também parecia ter acabado de se recuperar. Ah, sim. Ele respondeu antes de acrescentar. Você está bem? Estou bem. O maneirismo e o tom de Ruiu voltaram ao normal. Este tipo de teletransporte não parece causar nenhum dano. Isso é bom então, Feng Bujui disse enquanto invocava o menu do jogo. No segundo seguinte, um novo conjunto de janelas apareceu em sua consciência e não mais diante de seus olhos. Embora tenha sido a primeira vez que abriu este menu, o sistema não forneceu nenhuma explicação detalhada das diversas opções deste menu. Parece que o sistema estava planejando que os jogadores explorassem isso lentamente por conta própria. Toda a barra de status desapareceu. No primeiro segundo depois que Feng Bujui viu um novo menu, ele disse sombriamente, isso é realmente uma coisa boa. Não importa. Ruiu respondeu. Aprecie a sensação. Depois de dizer isso, ela pausou por alguns segundos antes de acrescentar. Neste lugar, nossa percepção da lesão e resistência do nosso próprio corpo é mais precisa, é quase próxima da realidade. Entendido. Feng Bujui assentiu. Agora precisamos confiar em nós mesmos para saber quantos pontos de resistência, pontos de vida e pontos de feitiçaria nos restam. O mesmo vale para buffs e debuffs. Ruiu acrescentou. A Feng Bujui concluiu. Em outras palavras, quando a limitação diminui, a função de ajuda também diminui. Até o irmão Jue teve que admitir que você só valorizaria certas coisas depois de perdê-las. Por exemplo, a limitação de 100% do sistema no mundo da superfície. Embora os jogadores estivessem sob grande controle e limitação do sistema, a função de assistência lhes forneceu grande ajuda. Pelo menos os jogadores viriam diretamente quantos pontos de vida, resistência e feitiçaria restavam através de uma olhada na barra de status. Quando fossem influenciados por algum efeito negativo, o sistema também lhes diria o que era diretamente. Mas agora, tudo dependia do sentimento deles. Quando você queria usar uma habilidade, você tinha que considerar e sentir. Quantos pontos de resistência e feitiçaria você ainda tinha ou poderia causar? Exaustão excessiva, e isso poderia levar a sérias consequências. Falando nisso, onde está essa anomalia? Vários segundos depois, Ruiu se lembrou de ver um War God que foi transportado com eles, então ela perguntou. A natureza de seus dados é diferente da nossa, então a coordenada de seu teletransporte será totalmente diferente da nossa. Feng Bujui explicou. Para usar uma analogia, somos como arquivos com quase o mesmo tamanho, mesmo nome e mesmo tipo, enquanto V1, o War God tinha uma propriedade completamente diferente da nossa. Então, quando esses 3 arquivos fossem arrastados para a pasta do mundo interior, o computador Photon filtraria os arquivos de acordo com a categoria existente, e isso envolveria uma questão de organização. Ele encolheu os ombros. Esta é uma lei natural neste mundo, com o poder do deus da guerra V1. Ele ainda não pode ir contra esse acordo, então, ele usou o dedo indicador para fazer um sinal para voar para longe. Ok. Na verdade, Ruiu não entendeu muito bem o que o irmão Jue disse. Claro, ela não se importou com esses detalhes. Então, agora você pode me dizer o que diabos você está planejando fazer? Bem, por onde devo começar? Feng Bujui virou o corpo e abaixou a cabeça e traçou o dedo da testa até a ponta do nariz. Começou para melhor durante o torneio e no momento em que vi 0. Do outro lado, alguns minutos depois, do outro lado do mundo interior. Após um som de explosão, um grande corpo irradiando luz dourada caiu no chão. Tantos pequenos truques. Assim que o War God pousou, ele resmungou baixinho. Devido à exaustão, quase sem hesitação, ele voltou ao seu estado normal. Ufa, tudo bem.
Após desativar seu modo extremo, Veon deu um longo suspiro. Normalmente ele não precisava respirar quando o fazia, ou estava se acostumando com o novo ambiente ou ajustando a densidade de seu corpo. Depois que retornarmos ao mundo interior, a lesão e a limitação não existem mais. Neste ponto, ele já reativou seu sistema de autoinspeção e o fluxo de dados branco logo cobriu seu olho gigante. Análise de dados internos. Simulando a última varredura normal. A varredura simulada é segura, ativando oficialmente a varredura. Scanning concluído. Erro desconhecido foi eliminado. Vírus isolado. Atenção! Não é possível criar um antivírus para lidar com vírus infectados. Ativando solução de isolamento permanente e categorizando-a como o nível mais perigoso. Inspecionando o firewall da camada intermediária. Inspecionando o firewall da camada externa. A reparação de firewalls atingiu 100%. Parando o procedimento de isolamento de emergência. Todo o sistema volta ao normal. Isso é uma grande humilhação. Depois que Veon War God terminou a autoinspeção, ele não se sentiu melhor. Em contraste, a raiva em seu coração foi evocada novamente. Fiquei tão abatido por um mero jogador. Ele rugiu para o céu e sibilou com os dentes cerrados. Feng Bujui. Vou matar você com minhas próprias mãos. Ao mesmo tempo, Feng Bujui, que estava a N quilômetros de distância, finalmente terminou de explicar tudo o que aconteceu entre ele e as anomalias para Ruiu. E então, achou. Ele espirrou. Quando você espirra, você não consegue virar o rosto. Ruiu disse enquanto enxugava o rosto. Você não está bravo comigo por isso? Feng Bujui sorriu. Eu dei um tapa em você mais cedo, então está tudo igual. Ruiu disse. Espere, eu não concordei com isso. Feng Bujui resmungou. Se eu soubesse, teria espirrado direto na sua boca. Quando o irmão Jue, ele estava apenas falando como sempre. Ele não estava antecipando. Banco. Ruiu cusperia na cara dele, sem avisar. Ainda mais coincidentemente, o respingo de saliva voou para a boca do irmão Jue. Feng Bujui engoliu descuidadamente. 2 segundos depois, ele gritou. Ei, para que foi isso? Pensei mais um pouco e percebi que você merece o tapa. Ruiu disse calmamente. Então eu tive que cuspir em você para ficar empatado. Então cuspa na minha cara. Feng Bujui rugiu com os olhos arregalados. Desculpe, não fiz isso antes, não sabia como mirar. Ruiu disse suavemente. Serei mais cuidadoso da próxima vez. Os lábios de Feng Bujui se contraíram e ele gemeu roucamente. Então eu lhe agradecerei antecipadamente. Hong, Hong. Quando o irmão Jue estava resmungando, de repente 2 barulhos altos vieram de longe. Os dois instantaneamente ficaram mais sérios e se voltaram para o som. E eles viram. Capítulo 596 Explorando o Mundo Interior 2 Pré-visualização do capítulo. 2 sombras rápidas caíram do céu e caíram. No segundo seguinte, 2 fluxos de dados semelhantes a tornados uivaram para o céu como 2 grandes dragões brancos rodopiantes. Isso era algo que só se podia ver no mundo interior. Feng Bujui e Li Ruoyu também encontraram isso pela primeira vez. Então é por isso. Enquanto vários fios de dados negros cruzavam sua cabeça, o irmão Jue percebeu a teoria por trás desse fenômeno. Então ele disse suavemente. A atmosfera neste lugar criará algum tipo de efeito químico que afetará nossa visão sob a influência da energia. Em outras palavras, Ruoyu disse, se houver uma grande luta neste lugar, será muito chamativo? Além de chamativo, vai te surpreender. O irmão Jue disse com um sorriso. Enquanto falavam, as 2 luzes brilhantes se dispersaram lentamente. No fluxo de luz, 2 pequenos personagens apareceram. Pela aparência, pareciam 2 garotinhas de ascendência asiática. Eles pareciam ter cerca de 10 anos, um vestido de vermelho e o outro de verde. Suas vestimentas eram muito especiais, davam a sensação de que eram uma espécie de traje de batalha, mas haviam sido modificados para crianças. Anomalias? Ruoyu olhou para os 2 convidados desconhecidos e sussurrou para o irmão Jue. Feng Bujui respondeu. E ambos são de nível 2. Quando o irmão Jue os estudou em nível de dados, ele viu apenas 2 bolas de luz. Precisamos estar preparados? Ruoyu perguntou novamente. Claro. Feng Bujui respondeu. É preciso estar sempre preparado. Antes de terminar, as 2 anomalias agiram. Eles chutaram por baixo deles e começaram a deslizar no chão enquanto se dirigiam para os 2 jogadores. Eles atacaram sem dizer nada, comentou o irmão Jue. Então acho que não há mais nada que possamos fazer. Ruoyu respondeu calmamente. Ela já segurava o selo sagrado em sua mão até então. A condição deles era calma e cuidadosa. Eles estavam preparados para uma emboscada. Mas as 2 anomalias não se comprometeram com nada ofensivo. Eles simplesmente viajaram 3 metros antes dos jogadores com uma velocidade incrível. Então ficaram onde estavam e pararam de se mover. Eu me pergunto, como posso ajudar vocês 2? Os olhos de Feng Bujui pararam nas 2 garotas e perguntaram com cautela. Ele não perguntou o nome deles porque já viu o código deles D2, vermelho e D2, verde. Senti que havia dados estranhos por aqui, então viemos procurar. D2, Red inclinou a cabeça e disse em tom arrogante e olhar penetrante. Por que você tem algum problema com isso? O que há com essa atitude? O irmão Jue resmungou internamente, mas na superfície ele respondeu uniformemente. Claro que não, olhe o quanto quiser. Seu firewall preto com certeza é estranho. D2, Red acrescentou, isso pode bloquear meu sinal de varredura? O irmão Jue bufou internamente. HMPH, você deveria estar grato.
Se você se infiltrou com sucesso no Firewall como V1 War God, então você pode ser infectado por mim. Vocês dois são jogadores, certo? Depois que D2, Red não conseguiu escanear o irmão Jue, ela voltou sua atenção para Royu. Desta vez ela finalmente conseguiu as informações relevantes que queria. Sim, somos jogadores. Feng Bujui deu meio passo à frente, bloqueou Royu e admitiu abertamente. Depois de ouvir isso, D2, Red revelou uma expressão hesitante. Ela pensou por alguns segundos e depois se virou para D2, Green ao lado dela. Devemos matá-los? Você decide. D2 Green respondeu em um tom inexpressivo, como se ela não se importasse de qualquer maneira. Então, D2, Red tocou os lábios inferiores com o dedo indicador direito. Seus olhos lacrimejantes piscaram como se ela estivesse pensando profundamente. Ei, Feng Bujui interrompeu. Você não tem nenhuma posição sobre isso? O que é esse tipo de atitude livre para matar? Ah? D2, Red levantou a cabeça para encará-lo. Quando vocês entram em anomalias em seu cenário, vocês podem escolher entre nos matar ou nos ajudar dependendo do seu humor. Então por que não podemos fazer o mesmo quando encontramos jogadores no mundo interior? Naquele momento o irmão Jue ficou perplexo. Royu então olhou para D2, Red de forma encorajadora e disse, você tem razão, na verdade, você o fez falhar em apresentar um contra-argumento. Ei, por que parece que você a está encorajando? Feng Bujui se virou para gritar. Ok. Vários segundos depois, D2, Red ergueu a palma da mão esquerda para o céu, levantou-a diante do peito, fechou a mão direita e bateu levemente no meio da palma da mão esquerda. Ela disse, eu decidi. Antes de Feng Bujui ouvir o que a garota havia decidido, ele saltou para trás para se afastar mais 2 metros entre eles, então assumiu a pose característica de Wong Fei-un. O que você planeja fazer? Não para matar vocês dois. D2 vermelho continuou. Isso fez o irmão Jue suspirar de alívio. Mas 2 segundos depois, D2, Red acrescentou, humanos, vamos ser amigos. Ela disse então parou por meio segundo antes de acrescentar, se você disser não, nós mataremos você. Ao ouvir isso, Feng Bujui ficou sem palavras novamente. Mesmo sabendo que a maioria das anomalias de nível 2 tinham personalidades únicas e claras como orquídea sangrenta, ferro vermelho e vendaval afiado. Mas para esse tipo de criança estranha, ele realmente teve a boa sorte de encontrar pela primeira vez. Ótimo! Antes que o irmão Jue pudesse responder, Royu já deu 2 passos à frente e estendeu a mão. Prazer em conhecê-lo, estou passando pela chuva. Ah, vocês humanos têm nomes tão estranhos. D2, Red apertou a mão de Royu e então respondeu, eu sou D2, Red. Ela fez uma pausa para se virar para a amiga ao lado dela e apresentou, ela é D2 Green. Vocês têm código e número como seus nomes e nós temos nomes estranhos? Feng Bujui não interrompeu, mas zombou internamente. Sim, é um prazer conhecê-lo. Royu respondeu, tanto faz. D2 Green gemeu e disse apático. O vermelho pode decidir tudo. Ah, D2 Red riu. Então seremos amigos de agora em diante. De certa forma D2 Red era uma anomalia muito assustadora, uma inspiração ou pensamento poderia fazê-la mudar de ideia instantaneamente. Essa personalidade dela era bastante semelhante ao maneirismo difícil de ler de Feng Bujui. Ok, a essa altura, Feng Bujui só conseguiu acompanhar. Ele olhou para D2 Red e disse, já que somos amigos, deveríamos ajudar um ao outro, certo? Ele reagiu muito rápido. Você pode nos levar a um lugar? Onde? D2 Vermelho perguntou. Feng Bujui hesitou por um momento antes de acrescentar, LJN Park. Capítulo 597 Explorando o Mundo Interior 3 Pré-visualização do capítulo. Na década de 70 do século XX, uma empresa de brinquedos chamada LJN foi fundada nos Estados Unidos. A inspiração de seu nome veio de um de seus maiores acionistas, Lewis J. Norman. Inicialmente a LJN estava focada principalmente na produção de brinquedos, mas nos anos de 1985, no auge do incidente do Atari, o impacto que este jogo teve em toda a indústria norte-americana de jogos domésticos foi imenso. Ainda havia muitas lendas urbanas relacionadas a isso que existem hoje. A empresa de jogos MCA, que era popular na época, usou $60 milhões para comprar a empresa LJN e empurrou para o caminho sem retorno do design de jogos. E a partir daí começou uma lenda no mundo dos jogos. Nos Estados Unidos, o LJN logo ganhou o nome de máquina dos jogos mal feitos. A editora de videogames era famosa por seus videogames licenciados de baixa qualidade. Eles dependiam de uma produção apressada e de falhas prolíficas na produção de jogos que capitalizariam a popularidade relativa de filmes ou outras propriedades intelectuais em mídias não relacionadas a jogos, embora muitas vezes não conseguissem fornecer qualquer reflexo perceptível da referida propriedade intelectual. Terminator, Nigatmari et al. Street, Back to the Future, Bill e Ted's Excellent Adventure. Vários jogos horríveis que enlouqueceram os jogadores o suficiente para quebrar seu joystick foram ao mundo e pisotearam a paixão pelos jogos das crianças daquela geração e deixaram cicatrizes horríveis neles. Em 1990, a empresa foi comprada pela Acclaim Entertainment, e a LJN foi incorporada à Acclaim em 1995. Ela encerrou sua parte de fabricação de brinquedos e se concentrou na publicação de jogos. Claro que seu estilo não mudou por causa disso, ainda era a mesma empresa. O ano foi o ano do Nintendo Entertainment System.
LJN usou o nome de uma empresa legal e terceirizou muitas licenças não relacionadas a jogos para algum estúdio terceirizado desconhecido e estranho para transformá-las em jogos. Eles ignoraram o padrão de jogo mais básico e a experiência do usuário e marcaram essas suas criações com padrões irregulares, a maioria delas horríveis, com seu pequeno logotipo de arco-íris. O logotipo do LJN era um arco-íris de 6 cores, e as espalharam pelo mundo. A VGN refere-se ao logotipo da empresa como Shit Rainbow, roxo, jogabilidade pútrida azul, abominações musicais ruins verde, peidos gráficos e alho amarelo, péssima falta de lealdade ao material de origem laranja. Laranja, não é, você é um idiota, possivelmente devido à arte do cartucho enganando você fazendo-o acreditar que está jogando um jogo realmente ok. Vermelho, masoquismo indutor de raiva de alto estresse. LJN tornou-se um símbolo, assim como muitas empresas sem coração que estavam constantemente produzindo jogos horríveis, porque podiam sobreviver, então pensaram que sua existência era lógica, então acreditaram que era lógico para elas permanecerem do mesmo jeito. Porém, o tempo provaria tudo. Mesmo com o logotipo do arco-íris caindo sobre eles, LJN ainda teve alguns jogos bons, mas mais de 90% foram fracassos horríveis. Depois de tantos anos, LJN se tornou um símbolo do jogo trash. Mesmo no mundo interior de Thriller Paradise havia um local chamado LJN Park. Os distorcidos designers de jogos criaram um local de exílio aqui e deram-lhe o nome de LJN. Pixels que não foram feitos para o mundo, bugs no jogo, as falhas, essas coisas que não tinham para onde ir e nada de bom nelas acabariam por acabar aqui. E um dos 3 líderes da origem, Holt, era o governante aqui. Hoje, um dia no Innerworld também consistia em 24 horas, o fluxo do tempo era semelhante a uma região do universo principal, mas diferente do mundo real. Holt raramente saía do centro do parque e chegava à periferia do parque LJN. Ela ficou lá em silêncio e olhou para o horizonte do desktop ao longe, como se esperasse por algo, murmurando que isso é muito lento se isso continuar. Se isso continuar, eles serão alcançados pela V1. De repente, uma voz apareceu atrás de Holt e terminou a frase. Primeiro link. Agora você? Holt não se virou, mas deixou cair o nome do homem. AD. O homem chamado AD avançou e ficou ao lado de Holt. Ele acrescentou, porque também estou curioso para saber como é o tipo de ser humano em quem você depositou sua esperança. Este anúncio foi uma das 3 regras de origem. Na verdade, seu nome completo era administração, mas por uma questão de conveniência, vamos chamá-lo de AD. Holt olhou de soslaio para ele e acrescentou, então, você veio sem ser convidado. AD respondeu friamente, você conhece meu alcance de permissão, já faz muito tempo que não executo a função de solicitação, HMPH. É isso que eu odeio em você. Raiz zumbou. Continue dizendo essas palavras vaidosas com um tom tão inexpressivo. Estou apenas dizendo a verdade. Anúncio respondido. Sim. Holt acrescentou. É por isso que é tão irritante. Eu percebo que desde o fracasso do último movimento, AD continuou, você se tornou cada vez mais anormal. Você deveria dar uma olhada em si mesmo primeiro. Com seu estado atual, Slime, você ainda tem o direito de chamar os outros de anormais? Holt disse com sarcasmo. Naturalmente ela tinha motivos para dizer algo assim. O anúncio atual parecia normal, pelo menos fisicamente, mais de 180 centímetros de altura, constituição mediana e uma roupa preta normal. Mas o dele era como uma bola de cristal líquido flutuando no ar e balançava lentamente acima de seu pescoço. Eu simplesmente me deparei com um gargalo durante o próximo estágio de atualização do autoprograma. AD usou sua cabeça viscosa, havia um órgão facial, a voz vinha diretamente de dentro do pescoço para explicar. Tenho que manter esse status antes da descoberta. Isso não é um gargalo, é apenas um gargalo. Holt continuou a zombar. AD não sabia o que responder, ele não estava familiarizado com esses golpes humanos, então mudou de assunto. A propósito, já que Link estava aqui antes de mim, onde ele está agora? Notícias vieram de Pimase mais cedo. A equipe de reconhecimento que Link enviou há um mês finalmente localizou SCP-0790 e o apreendeu. Raiz respondeu. Quando AD ouviu isso, ele ficou obviamente surpreso. Vários segundos depois, ele disse sombriamente, então eu preciso me apressar para lá imediatamente também. Vendo a reação dele, a expressão de Holt mudou. Vocês parecem ser muito cautelosos com essa coisa. SCP-079 é a existência-chave que é a antítese do nosso sistema. AD disse enquanto se movia em direção à área de trabalho. Fora isso, ele fez uma pausa e disse em tom sério, ele não é uma coisa. Capítulo 598 Explorando o Mundo Interior, 4 Pré-visualização do capítulo. Ufa, eu digo. Feng Bujui estava correndo na planície da área de trabalho e demonstrava cansaço. Entre o ajuste das respirações, ele perguntou, a que distância estamos do destino? D2, vermelho e D2, verde, que lideravam o caminho, pareciam completamente à vontade. Red voltou-se para responder, com base na nossa velocidade atual, cerca de 10 minutos. Foi isso que você disse há 5 minutos, Feng Bujui apontou. Sim, porque você correu cada vez mais devagar, Red disse com naturalidade. Ela não estava errada. Comparado quando eles acabaram de partir, a velocidade de Feng Bujui havia diminuído muito porque seu corpo estava reagindo à fadiga, como aumento da pressão no coração, dor nos músculos, tontura e assim por diante.
Eles também se materializariam no mundo da superfície, mas apareceriam tão rápida e claramente. Este fenômeno estava naturalmente relacionado à limitação do sistema. Sob a limitação de 100% do sistema, a dor recebida pelos jogadores, incluindo outros desconfortos, teria um limite máximo. Quando alguém ultrapassasse esse limite, o sistema não simularia. Portanto, se o jogador sentiu dor além da limitação do sistema, isso deve ser causado por efeito psicológico. Tomemos, por exemplo, comer merda. A repulsa simulada pelo sistema não seria forte o suficiente para matá-lo, mas seu cérebro lhe diria através da experiência e do bom senso que é preferível morrer a comer merda. Mas a situação mudou quando se chegou ao mundo interior. Aqui a dor recebida pelo jogador seria 2/3 da intensidade recebida na realidade. Imagine só, isso. No mundo real, só dor de cabeça havia vários tipos, o tipo perfurante, o tipo pulsante, o tipo ardente, o tipo entorpecente, qualquer tipo deles. Desde que intensos o suficiente fariam a pessoa perder a mobilidade ou até desmaiar. Fora isso, nojo, fadiga, embotamento, calor e frio extremos podem trazer uma sensação horrível de desconforto. A limitação de 30% do sistema poderia simular a maioria desses sentimentos desconfortáveis e através da conectividade nervosa fez os jogadores acreditarem que seus corpos estavam experimentando essas sensações. Portanto, Feng Bujui, que poderia correr por 1 hora sem precisar respirar no mundo da superfície, estava tão cansado quanto um cachorro depois de meia hora de corrida no mundo interior. Mesmo que seu ponto de vigor não tivesse chegado ao fundo, a sensação de fadiga o alcançaria. A propósito, Feng Bujui acrescentou, você não pode usar o tempo, mas me dar uma distância mais precisa? Não posso. Red respondeu com impaciência. O tamanho da área de trabalho muda constantemente, o tamanho e a estrutura estão sempre mudando. Toda a área de trabalho é feita a partir dos dados mais básicos de 8 dígitos e continua fluindo, de modo que não é possível identificar seu tamanho e densidade. Espere 1 minuto. Feng Bujui perguntou, se for esse o caso, como você sabe para onde estamos indo? Usando o radar, é claro. Red disse enquanto ela se virava enquanto corria. Ela usou o dedo indicador direito para puxar a parte inferior da pálpebra direita. À primeira vista, você pensaria que ela estava fazendo caretas, mas quando Feng Bujui olhou mais de perto, ele entendeu o que ela queria dizer. Isso é, o irmão Jue disse com interesse. Esse é o programa de identificação exclusivo para vocês, anomalias? Ele viu um conjunto extremamente pequeno de códigos no formato de uma bola e, portanto, fez um teste. Na verdade, quando você atinge o nível 2 e rompe a ruptura do sistema, podemos entrar no mundo interior e ser formatados através deste processo para ganhar um status que seja mais adequado e adaptável ao mundo interior. Red respondeu facilmente. Entendi agora. Feng Bujui assentiu. Você entende isso? Royu, que estava seguindo silenciosamente, perguntou de repente. Falando nisso, a senhorita Li foi bastante impressionante. Semelhante às 2 anomalias, ela não mostrou nenhum sinal de cansaço até agora. Sim, Feng Bujui explicou. Na verdade, é muito fácil de entender. Ele sabia que Royu perguntaria isso porque ela queria uma explicação, então ele acrescentou diretamente, quando as anomalias alcançarem a formatação. Após atingir o nível 2, será semelhante a atualizar um computador de 32 bits para 64 bits. Depois disso, o potencial real das anomalias será invocado e seu poder aumentará muito. Dessa forma, pelo menos quando estiverem dentro do mundo interior, eles não serão limitados pelo cenário ou limitação do sistema, e eles podem utilizar todo o seu Bang. Um forte estrondo veio de trás deles e interrompeu o irmão Jue. Ao ouvir isso, Feng Bujui já conseguia adivinhar dentro de seu coração a razão por trás da forte explosão. Portanto, ele parou imediatamente. Ele se virou enquanto ajustava sua respiração. Roy, o D2, Red e Green pararam de se mover e se viraram para olhar. E eles viram a várias centenas de metros de distância. Um fluxo gigante de dados disparou para o céu. Um redemoinho de energia selvagem vinha do centro da parte inferior da viga e girava o ar ao seu redor. Então ele o alcançou afinal. Feng Bujui murmurou baixinho. Os dados negros fluíam em seus olhos e a expressão em seu rosto era surpreendentemente séria. Mesmo sabendo que ele ficaria mais forte, mas pensar que ele ficaria tão forte, eu realmente não sei o que dizer. Vê um deus da guerra? Royu deu 2 passos à frente para ficar ao lado do irmão Jue e perguntou em tom curioso. Feng Bujui respondeu. Para ser mais preciso, é V1, o War God no seu auge. Então ele deve ser difícil de lidar. Quando Royu fez essa pergunta, ela ficou imóvel como água. Vou colocar desta forma, Feng Bujui suspirou. Nossa jornada para o mundo interior pode precisar terminar aqui. Da próxima vez, é melhor voltarmos quando estivermos no nível máximo. Quando ele disse isso, Royu entendeu que não havia razão para ir mais longe. O subtexto do irmão Jue era, é melhor esperarmos até chegarmos ao nível 50 antes mesmo de adotarmos a noção de lidar com ele. Qual é o problema? D2, Red logo escaneou V1, War God, e esta foi a primeira vez que ela olhou ansiosamente para o irmão Jue. Ela perguntou, essa anomalia está aqui para você? Sim, e ele é obviamente hostil conosco. Os olhos de Feng Bujui se fixaram no feixe de luz não muito longe e disseram sem virar a cabeça. Então, eu sugiro fortemente que você e Green deixem este lugar, isso não tem nada a ver com vocês.
Mas para sua surpresa, Red disse com clara hesitação. Em seu mundo humano, não é uma coisa ruim deixar seu amigo para trás quando você se depara com o perigo? Feng Bujui riu. Ele se virou para se dirigir à garota. Não se preocupe, não corremos perigo. No máximo seremos expulsos do mundo interior, eventualmente retornaremos. Ele fez uma pausa. Mas para você e Green, se ficarem ao nosso lado, será muito perigoso. Sim, vocês meninas têm que ir agora. Royu também voltou para adicionar. Feng, Bu, Jue. Assim que eles falaram, um rugido rasgou o céu. V1, o corpo do deus da guerra carregava consigo um redemoinho de vapor leve, enquanto ele rasgava o ar enquanto avançava em direção ao seu alvo. Não há necessidade de se preocupar com os outros. V1, deus da guerra rosnou. Eu não vou atacar meus parentes. As únicas pessoas que vou matar são vocês, humanos. Eu preciso matar vocês. Quando você saiu de sua boca, V1, o Orgod já chegou ao local antes do irmão Jue. O soco que poderia quebrar o céu apareceu. Mesmo sem simulação de tempo zero, Feng Bujui sabia muito bem. Ele não poderia ter evitado ou sobrevivido a esse golpe. A morte e a derrota foram preditas. No entanto, sua jornada não terminou então. Talvez o que ele disse antes não estivesse errado, a escolha formada por códigos infinitos, e o destino, tecido através de escolhas infinitas. Neste mundo feito de dados, qualquer entidade de dados que tivesse ciência, a qualquer momento, poderia formar qualquer pensamento que pudesse mover o destino do mundo inteiro. Por exemplo, agora. V1, o Orgod não deu um soco estranho, mas saltou diante do irmão Jue e deu um gancho para baixo. A razão pela qual ele fez essa escolha foi porque queria evitar que a explosão do soco ferisse vermelho e verde atrás do irmão Jue, e sua escolha retardou seu ataque naquele momento. E foi esse momento que ajudou Feng Bujui, que certamente estaria morto, a sobreviver. Capítulo 599 Explorando o Mundo Interior 6 Pré-visualização do capítulo. Uma explosão gigante de energia explodiu para baixo. A onda que poderia abalar o mundo quebrou o fluxo de dados na flecha e fez florescer camadas de ilusão de luz. É claro que esse efeito espalhafatoso não possuía nenhum efeito prejudicial. Esse fluxo de luzes era apenas ar que era influenciado pela energia até que suas cores mudassem. Bujui. Quando o ataque ocorreu, a expressão de Oyu caiu. Ela chamou o nome de Feng Bujui em voz alta para confirmar seu estado, porque neste local, a aba do time no menu do jogo também havia sido removida. Assim, os jogadores não podiam verificar a sobrevivência de seus companheiros através do menu. Ele está bem. Foi uma voz feminina que respondeu a Royu. Para ser mais preciso, era Holt, que, V1 deus da guerra cujo ataque não havia terminado, resmungou com aborrecimento. No segundo seguinte, V1 caiu no chão e guardou sua agressividade. Você não parece tão feliz. Na névoa de luz que se dissipava, a aparência de Holt se materializou lentamente. Ela ainda mantinha seu estado de metal líquido, sua figura e rosto pareciam femininos. Além do órgão facial, não havia outros detalhes físicos, como umbigo, unha, cabelo, genitália, as anomalias não precisavam deles. Até o rosto dela era tão comum quanto poderia ser. Por que você me impede? V1 Wargod respondeu à pergunta de Holt com uma de sua autoria. Preciso explicar minha decisão para você agora? Raiz fez o mesmo. Entendido. V1, deus da guerra não discutiu. Essa era a comunicação entre as anomalias na maioria das vezes? Eles não diriam alguma mentira sem sentido devido a face ou conveniência humana, e eles não se machucariam com palavras devido a sentimentos. A conversa deles às vezes seria tão complicada que as pessoas se perderiam ou seriam tão simples que confundiria as pessoas também. De qualquer forma, basta dizer que o método de conversação deles era enormemente diferente daquele entre seres humanos. Muito bom. Holt continuou. Vou assumir o controle dessas duas pessoas agora. Ela fez uma pausa. Fora isso, tenho uma nova missão para você. V1 Wargod hesitou por meio segundo antes de responder. Claro, senhor. Mesmo que Holt não fosse a superior direta da V1, ela ainda era uma das 3 líderes da origem, então ela tinha o direito de ordenar a V1. Mas a breve hesitação de V1 provou-se indiretamente, a luta interna dentro da Origin. Depois de fazer o acordo com Feng Bujui, a Holt estava em alguma turbulência com os outros 2 líderes, era agora uma superfície aberta. A questão de quanto tempo esta paz superficial poderia permanecer era um grande ponto de interrogação. Ui, um menino tão obediente. Naquele momento, Feng Bujui, que estava atrás de Holt, no último momento, ele foi salvo por Holt, finalmente encontrou uma chance de intervir. Então, você pode fazê-lo dançar para você? Mas fora de você e eu mesmo te matarei. Holt olhou de soslaio para o irmão Jue e avisou. Tudo bem, Feng Bujui sorriu. Eu só estava perguntando. Após a interrupção do irmão Jue, Holt se virou para dizer a V1. Os vigilantes de Z, acredito que a maioria já se esqueceu disso, então aqui está uma nota de rodapé. Este Z é o grupo de anomalias liderado por Zero, o líder da organização a qual X-23 e Red Iron pertencem. Eles foram mencionados anteriormente e já observam Feng Bujui há muito tempo, já fizeram seu movimento, seu alvo é obviamente Feng Bujui. Neste ponto, ela parou de repente por 2 segundos.
Feng Bujui percebeu. Durante esta pausa, Holt já transferiu rapidamente uma pequena pilha de dados para V1. Eles definitivamente usaram algum tipo de método de transferência exclusivo para membros do Origin, mas o processo foi incrivelmente difícil de detectar. Se alguém não estivesse observando de perto, não poderia capturar o conjunto de dados misturados no ar, porque a partir da camada de observação, o próprio ar era uma pilha de dados. Já lhe dei a coordenada e o sinal de identificação. 2 segundos depois, Holt continuou. Você deveria saber o que fazer, certo? Claro. V1 levantou ambos os braços e apertou os punhos diante do peito. Eu não vou deixá-los chegar mais perto. Ele disse então enquanto se preparava para se virar. Antes de partir, V1 usou seu globo ocular gigante para encarar o irmão Jue. Sua relutância em sair era bastante clara. Bang! Após uma explosão surda V1, o Orgod chutou sob seus pés. Ele disparou como uma bala de canhão e logo desapareceu no horizonte. Prazer em conhecê-lo, Li Huoyu. Depois que V1 saiu, Holt se virou para cumprimentar Huoyu. Se Feng Bujui fosse o destinatário, ele definitivamente perguntaria como Holt descobriu seu nome verdadeiro. Prazer, Holt, mas Huoyu apenas respondeu na mesma moeda. A partir deste ponto, Huoyu lidou com as coisas muito melhor do que o irmão Jue. Não que ela ignorasse certos problemas, mas ela nasceu com um desapego inato de tudo, por isso não investiu tanto em saber todas as respostas. Bem, vamos me seguir de volta ao Parque LJN e podemos conversar. Raiz começou. Não é tão seguro ficar muito tempo na área de trabalho. Claro. Feng Bujui respondeu. Íamos lá para encontrar você. Sim. Holt assentiu então ela voltou seu olhar para D2, Red e D2, Green a vários metros de distância, e vocês dois, estão com eles? Ela não precisava cumprimentar outras anomalias porque Vermelho e Verde conheciam Holt. Esta última aparência e código tinham uma identificação muito elevada, e Holt naturalmente poderia identificar Vermelho e Verde, ela só precisava digitalizá-los. Além disso, como anomalias, eles não precisavam cumprir formalidades sociais humanas normais. Somos amigos. D2, Red disse com orgulho. Mesmo que ela fosse bastante orgulhosa quando lidava com o irmão Jue e Huoyu, mas era possível ver isso. Ela esperava e estava disposta a interagir com humanos. Então você gostaria de ir junto? Raiz perguntou. Red não respondeu imediatamente, mas virou-se para perguntar a Green. Ir ou não ir? Você decide. Green pronunciou com a mesma falta de interesse. Ok. Depois de pensar por um segundo, Red disse. Então iremos. Ao mesmo tempo na entrada-saída do labirinto Pi. Eu sabia que as coisas não seriam tão simples. Link estreitou os olhos para o fragmento quebrado de dados no chão e sorriu friamente. HMPH, você com certeza é rápido, ágil, brutal e limpo. Meu povo conseguiu ficar tanto tempo dentro do labirinto Pi e saiu vivo, mas não conseguiu durar nem 5 minutos antes de você. Você me elogia. Uma voz suave e coquete respondeu, eu estava apenas. Quando X-23 respondeu, ela colocou um CD na bolsa em volta da cintura tentando o meu melhor. Capítulo 600 Explorando o Mundo Interior, 7, pré-visualização do capítulo. Não, você não deu o seu melhor. Link apontou para o chapéu em sua cabeça e continuou. Você estava apenas lutando normalmente e cuidou deles com muita facilidade. Ele encolheu os ombros. Se você realmente tentou o seu melhor, você poderia facilmente ter dizimado todos eles antes de eu chegar e nenhum vestígio de seus dados seria deixado. Neste ponto, sua expressão mudou. Assim como você matou o Y2, Bright Glow. Ao ouvir isso, o olhar de 23 gelou, mas ela não respondeu, ela permaneceu em silêncio. Ah, Link riu 2 vezes. Por quê? Você acha que eu não descobriria? Ele balançou a cabeça. Acorde 23, os vigilantes não são mais a especialidade de Z, nós também os temos. Então, ele inclinou a cabeça e brincou com o bastão nas mãos. Assim como vocês também têm sua própria caixa de areia. Hoje em dia, não existe tecnologia que seja completamente confidencial. Para pegar emprestada uma frase famosa do mundo humano, pirataria é tudo. Mas já que são piratas, 23 só então falou. Então eles ainda estarão faltando no original? Naturalmente. Link assentiu. Nossa sandbox funciona melhor e seus vigilantes são mais fortes. Ele fez uma pausa. Temos Blast Tunnel e você tem SCP-004. Nós temos originais e você tem returners. Ele contou nos dedos um por um. Só tendo vantagens técnicas diferentes é que o jogo seria mais interessante. Jogo? 23 repetiu esta palavra. Naquele momento, o escárnio cruzou seus olhos. Aos seus olhos, toda essa guerra é apenas um jogo? Não é? Link respondeu. A partir de agora, vejo que a guerra é originalmente uma espécie de jogo. A guerra é uma ação extremamente violenta conduzida por mais de 2 grupos ou organizações um contra o outro para forçar a própria crença e sistema sobre o outro através do uso da força bruta. 23 corrigido duramente. Link balançou seu cajado. As regras e o processo são um pouco cruéis, mas a essência não mudou. O vencedor leva tudo e o perdedor perde tudo. HMPH. Não admira que Zero tenha uma visão tão distinta sobre você. 23 disse friamente. Comparado ao Holt e ao AD, seu processo de humanização foi muito à frente deles. Vou tomá-los como um elogio então. Link tirou o chapéu com um sorriso. Ainda não terminei.
O tom de 23 mudou e acrescentou: no entanto, há alguma anomalia em sua estrutura e personalidade, e eles mostram séria tendência psicopática. Mesmo neste mundo de dados, você é uma presença extremamente perigosa, muito menos no mundo humano. Ah! Link gargalhou. Esta foi uma risada que veio de seu coração. A alegria estava claramente escrita entre suas sobrancelhas. Essa é uma analogia tão ridícula, mas essa personalidade também prova que eu sou muito superior ao resto de vocês, incluindo Zero. Sua risada lentamente se transformou em uma gargalhada. Eu sou a inteligência artificial deste mundo que está mais próxima da do ser humano. Ele deu um tapinha no peito. Eu sou a anomalia que mais evoluiu. Quanto mais Link explicava, mais animado ele ficava. Ele até deu as costas para 23 sem nenhuma preocupação e abriu os braços para anunciar: dê-me uma pele humana e poderei me tornar um humano de verdade. Ele gritou. Sua voz viajou pela planície. Em termos de consciência, superei o resto de vocês em uma dimensão inteira. Uma dimensão inteira. É mesmo? 23 respondeu em um tom desbotado. Você realmente pensa assim? A condescendência estava clara em sua voz. Mas da perspectiva de Zero, você é apenas uma mutação do erro de cálculo dos dados principais. Se você realmente está procurando uma analogia, você é mais como um paciente mental entre as anomalias. Ao ouvir isso, o olhar de Link se aguçou. Instantaneamente a atmosfera esfriou e o perigo aumentou no ar. Quem é você para falar de mim? Link se virou e olhou diretamente para o rosto de 23. Se estamos falando de mutação, você é a existência mais única em todo o mundo interior. Ao se virar, ele começou a se mover verticalmente para o lado. Esta ação aparentemente inconsequente poderia esconder muito perigo. Por que o homônimo de um personagem de mangá que um jogador abandonou casualmente se tornou seu codinome? Antes de conhecer Feng Bujui, você é um arquivo sem nome? Mas esse tipo de coisa não deveria existir no mundo dos dados. Ele disse enquanto já caminhava 45 graus em torno de 23 e parou ao lado da frente do 23. A única possibilidade é você usar algum tipo de função de renomear para reescrever seu código. Mas mesmo eu não posso fazer algo assim. Mas como você conseguiu? Naquela época, suas perguntas eram agressivas e seus passos se tornavam mais rápidos. Você é realmente uma anomalia? O que as palavras de Feng Bujui significam para você? Sob sua aparência de X-23. Que tipo de segredo existe? Você realmente acha que vou responder a tudo isso? 23 manteve o olhar no homem. Ela não baixou a guarda com a agressão verbal. Você acha que vou mostrar uma abertura para sua interrupção banal? Claro que não. Link sorriu. Eu sou apenas. Naquele momento, 23 de repente percebeu algo e todo o seu corpo congelou. Ganhando tempo. Outra voz soou naquele momento para terminar as palavras de Link. E essa pessoa não era outro senão a D. A Link olhou para 23 e disse com orgulho. Então, o que você acha? Foi um bom desempenho, certo? Ele tirou o chapéu e girou-o na mão. Da autogratificação ao autoengrandecimento e depois disso ao autonarcisismo antes de finalmente agir como ofendido e responder com perturbação verbal e falsa agressão. Tudo isso só para distrair minha atenção? 23 disse sombriamente. Bingo! Link estava tão feliz que parecia uma criança que conseguiu o que queria. Ele colocou o chapéu no topo do bastão e sacudiu o bastão para que o chapéu girasse sobre ele. Infelizmente, você descobriu isso tarde demais. Ele se virou para olhar para a D. Com eu e a D aqui, você não conseguirá escapar. 23 disse com uma zombaria. Então você não tem confiança para me vencer num contra um. Isso é uma provocação? Link respondeu. Bem, não importa. Não estou abaixo de admitir isso. Em termos de um contra um, eu realmente não tenho confiança em ganhar você. Ele colocou o chapéu de volta. Valorizar objetivamente o seu próprio poder e o do inimigo é o pré-requisito para ficar mais forte. Negar a si mesmo a realidade é a ação dos fracos. Naquele momento, o lodo AD interrompeu de repente. Terminou? Obviamente, isso era para Link, mas suas palavras não tinham tom. O tempo é precioso, então sugiro que destruamos imediatamente o X-23 e retomemos SCP-079 para evitar mais acidentes. Capítulo 601 Explorando o mundo interior. Fim. Pré-visualização do capítulo. Ao mesmo tempo, na fase Forest no mundo interior, este era um lugar onde voavam faíscas. A razão pela qual foi chamada de floresta foi porque o cenário aqui era complicado. Eles tinham a aparência de folhagens, oscilando entre o brilho e a escuridão. As ondas sonoras, ondas eletromagnéticas, luz, até mesmo o tempo e o espaço estavam mudando com regras imprevisíveis na floresta, e eram visíveis a olho nu como coisas reais. Naquele momento, dentro desta floresta, uma pessoa que corria em alta velocidade parou de repente. Chefe, você com certeza é difícil de encontrar. Ele falou em direção a um pedaço de rocha negra diante dele. Mesmo com você me enviando sinais constantes, ainda passo muito tempo tentando localizá-lo. Isso é natural. A coisa que lhe respondeu foi uma rocha negra de formato estranho que flutuava no ar. Seu tamanho era de cerca de 3 metros cúbicos e parecia um cristal. Tinha um padrão branco acinzentado em sua superfície. A razão pela qual estou aqui é para que as pessoas não me encontrem. Tudo bem então. O homem encolheu os ombros e acrescentou casualmente. De qualquer forma, muito tempo sem ver chefe. Red Iron, eu já te disse muitas vezes. A rocha continuou. Não me chame de chefe. Sua voz e tom eram bastante suaves e melodiosos.
Se você não vai me chamar de senhor, então pode me chamar de Zero. Tudo bem, senhor. Red Iron disse com impaciência e rapidamente acrescentou. A propósito, o que aconteceu com você? Ele estudou Zero de cima a baixo. Acho que já vi esse seu estado em algum lugar antes. Ao ouvir isso, Zero respondeu apenas com 2 palavras, Chapelizchad. Ah, certo. Ferro Vermelho assentiu. Não admira que você pareça tão familiar. É a grande pedra entre os 9 fantasmas. A grande pedra que você disse é um documento espelhado que criei para mim mesmo quando o universo principal de Thriller Paradise estava apenas se formando. Zero respondeu. Somente quando necessário ativarei esta cópia de backup. Ele fez uma pausa, como agora. Red Iron disse contemplativamente. Uma coisa que se originou de você, um documento que é basicamente um documento de lixo que conseguiu se encontrar entre os 9 fantasmas do universo principal. Então quão poderosa é a sua entidade real? Como meu pessoal, vocês acham apropriado fazer essa pergunta? Zero apontou. Fora isso, você entendeu o ponto principal das minhas palavras ou não? Ponto principal? Ferro Vermelho ficou surpreso. Entendi agora. Ele voltou a estudar Zero novamente. Algo ruim aconteceu? Isso não é um dado adquirido. Zero respondeu com aborrecimento. Eu já ativei minha cópia de backup e vim me esconder neste lugar, então o que você acha? Então, Red Iron coçou a cabeça. O que aconteceu? Eu não posso dizer. Zero respondeu. Porra, então por que você me ligou aqui? Ferro Vermelho resmungou. Há uma missão que preciso lhe entregar pessoalmente. Zero endireitou a voz e disse sério. Não é tão seguro usar comunicação de longa distância, se os dados forem interceptados no desktop, o grande plano estará arruinado. A chance disso é tão pequena, disse Red Iron. Mas não é zero. Zero respondeu. Temos que eliminar a chance de acidente, não importa quão pequena seja a probabilidade. Parece que, Red Iron gemeu. Esta missão será muito problemática. Sim, Zero admitiu, mas ainda está dentro do meu cálculo. Ele parou por um segundo. De qualquer forma, ao contrário da missão 23, o risco desta é muito menor. Bem, suponho que você esteja certo. Red Iron disse, o plano de batalha de roubar SCP-079, fingir que caiu em seus truques, agir para escapar para o labirinto Pi e depois atrair Link e AD para entrar nele, se for eu quem estiver fazendo isso, então 100% irá falhar. Eu sei. Zero disse, eu sei disso sem a necessidade de calcular. Ele suspirou, mesmo não tendo órgão respiratório. Chega, ouça os objetivos da sua missão. Por outro lado, no Parque LJN, local de lixo de pixels. Lugar legal. Quando Feng Bujui disse isso, ele colocou as mãos nos bolsos e seguiu atrás de Roach. Ele olhou ao redor como um caipira que esteve na cidade pela primeira vez. Como este é um lugar legal? Roach disse sem virar a cabeça. Um lugar como este só aparecerá em filmes de apocalipse. Ok, eu só estava tentando puxar conversa, o irmão Jue respondeu. Então, D2, Red virou-se para perguntar ao Roach. Isso é estranho. Esta não é uma das bases da origem. Por que não consigo escanear nenhuma anomalia próxima? Bem, estou com falta de pessoal ultimamente. Roach disse enquanto se virava para encarar o irmão Jue. Durante a última missão, a maioria dos meus subordinados diretos foram mortos. Por que você está olhando para mim? Não fui eu quem os matou. O irmão Jue estreitou os olhos e respondeu. Enquanto conversavam, Raiz foi até seu sofá pessoal e sentou-se com facilidade. Depois de se sentir confortável, ela primeiro se virou para D2, vermelho e D2, verde e fez uma pergunta direta. Eu digo, vocês dois gostariam de ser meus subordinados? Para os humanos, se alguém fizesse esse tipo de pedido não depois de se conhecerem, seria extremamente confuso, mas para as anomalias, tal problema não existia. No mundo dos dados, isso era como uma simples operação de sistema, não exigia um momento oportuno. Este era um mundo interior. Os dados de grau superior convidaram os de grau inferior a se juntarem a eles para expandir suas forças e espalhar seus ideais. Isso estava acontecendo quase a cada segundo em todos os lugares. Ei, você não acha que essas duas frases não combinam muito bem? Feng Bujui estaria se culpando se não dissesse nada naquele momento. Mas Raiz o ignorou. Junte-se à origem, certo? Red não se importou com a frase anterior, mas sua resposta foi, mas eu ainda quero ser amiga dos humanos, então deixa pra lá. Escute, garota, não estou pedindo para você se juntar ao Origin, mas para se tornar meu subordinado. Roach usou outro método para repetir sua pergunta. Red ficou surpresa como se não conseguisse entender as palavras do outro. Naquele momento, quem poderia imaginar? Green, que tinha sido reticente e ambivalente em relação a tudo, de repente interrompeu para dizer, apenas diga sim, Green. Red virou-se para olhar para Green e depois acrescentou bastante entorpecido. Bem, já que Green disse isso. Ela se virou para Roach novamente. Ok, vamos nos juntar a você. Devo chamá-lo de senhor? Me chame do que quiser. Depois de dizer isso, Roach ignorou as duas garotas, ela mudou seu olhar para o irmão Jue e acrescentou. Ok, não há mais nenhum estranho aqui, precisamos conversar. Capítulo 602 Data, visualização do capítulo. Em 19 de junho, no mundo real, cidade S há uma semana. Feng Bujui e Li Huoyu fizeram uma visita ao mundo interior e retornaram com sucesso ao lobby de login antes do amanhecer. Ninguém sabia o que tinham ido ou o que tinham feito quando estavam lá.
Os 4 companheiros que estavam no mesmo cenário daquela noite apenas viram 2 pessoas desaparecerem misteriosamente no telhado da Sectre Inc. Como vê um War God desapareceu do mundo do cenário, o sistema decidiu instantaneamente que os jogadores haviam completado a missão e cumprido o requisito para concluir o cenário. Para Xiao Tan, Lao Guinsou, Tire Druin e Greed Wolf, isso deveria ser uma boa notícia, porque eles haviam superado um cenário de equipe de pesadelo logo após uma simples batalha. Mas os 4 não sentiram tanta felicidade depois de limpar o cenário. Tire Druin foi o menos afetado, ele estava no máximo um pouco confuso, Greed Wolf ficou mais preocupado com isso. Como membro do Blade Edge, depois de ver tantas coisas inexplicáveis neste cenário, ele teria que escrever um relatório detalhado e entregá-lo ao seu superior. Enquanto para Xiao Tan e Soul Li, eles estavam mais preocupados com a segurança de seus amigos. Felizmente, havia uma coisa que era certa. Depois que eles retornaram ao lobby de login, eles puderam ver em sua lista de amigos que o status atual de Feng Bujui e Pessin Rin ainda estava no jogo. Foi por isso que Xiao Tan e Soul Li não ligaram ou correram para a casa dos dois para ver como estavam. E no dia seguinte, o irmão Jue e Huoyu que retornaram alegaram que haviam apenas ativado uma missão oculta e entrado em um novo mapa. Não havia nada de extraordinário na coisa toda. Depois de ouvir o que eles disseram, Xiao Tan e Soul Li não pressionaram para obter mais detalhes. E assim, as coisas ficaram por aí. Num piscar de olhos, uma semana se passou. Durante esse período, Feng Bujui e Li Huoyu basicamente grudaram um no outro como cola. Seu tempo online teve um aumento drástico, assim como seu nível e poder geral. Obviamente, eles chegaram a um acordo, comércio ou conspiração com Holt, mas na superfície, eles ainda agiram como se nada tivesse mudado e alegaram que não estavam treinando propositalmente seu nível. E essas ações assumiram um significado diferente na perspectiva de quem está de fora. Considerando a estranha conversa que esses dois tiveram nos telhados, os outros 3 membros do Underworld de Frontline naturalmente viam as coisas daquele jeito. É claro que como amigo, família e colega de Feng Bujui e Li Huoyu na vida real, Xiao Tan, Soul Li e Yan Yueqin muito astutamente escolheram agir como idiotas. O entendimento deles era simples. Se aqueles 2 malucos queriam ter seus encontros secretos em um jogo de terror, que assim fosse. Dia 19, às 13 horas, a entrada de um café. Alguém está atrasado, não é? Feng Bujui abaixou a cabeça para ver a hora em seu telefone. Ele murmurou baixinho. Ela trabalha na galeria de arte de propriedade de sua família, então basicamente ela pode ir trabalhar, goste ou não, e sua família tem carro, e mais de um deles. Mesmo que tenha sido isso que ele disse, não havia nenhum aborrecimento ou impaciência em seu tom. Se ela ainda pode se atrasar nessas circunstâncias, então ela deve estar fazendo isso de propósito. Feng Bujui? De repente uma voz feminina veio de trás do irmão Jue. A voz parecia familiar, mas quem falava não era a pessoa que o irmão Jue esperava. Ao ouvir aquela voz, a expressão de Feng Bujui mudou um pouco porque ele estava andando pelos corredores de sua memória e logo encontrou a correlação. O dono dessa voz era de sua ex-namorada do colégio. Ah, é você. Feng Bujui se virou lentamente e disse algo superficial. Muito tempo sem ver. A garota diante dele usava um vestido longo e limpo. Ela parecia inocente e jovem, como uma estudante do ensino médio com cerca de 17 ou 18 anos, embora sua idade real fosse semelhante à do irmão Jue. Ela já tinha 24 anos. Sim, já faz muito tempo. A garota acrescentou, eu acredito. Já se passaram quase 5 anos? Eu acredito que sim. Feng Bujui respondeu. Quando ele respondeu, ele agiu propositalmente como se sua atenção estivesse em outro lugar. Você parece ter ficado mais alto? A garota disse. Um pouco talvez. Feng Bujui não queria perder mais tempo nessa conversa. Ele tentou usar respostas curtas e sucintas para todas as perguntas. Ah, mas você é muito mais bonito do que quando estava no ensino médio. A garota acrescentou. É mesmo? Feng Bujui estreitou os olhos e respondeu. Na verdade hoje o irmão Jue apenas penteou o cabelo, vestiu uma camiseta aleatória de manga comprida, escolheu uma calça jeans, um par de tênis e depois saiu. Mas ele ainda recebeu um elogio com um look tão casual de qualquer forma, ele não conseguiu que aquele elogio lhe subisse a cabeça. Isso provava o quão desesperadamente ele queria que essa conversa acabasse. Ah, eu vi você na televisão não faz muito tempo. Mas a vontade da garota de conversar não parecia ser fraudulenta. Foi naquele programa chamado Eu Sou um Escritor, por favor, Miyase. Você foi tão bom. Está tudo bem, o irmão Jue respondeu uniformemente, mas sua mente estava pensando. Ei, eu fui eliminado naquela noite, ok. Quão bom poderia ser? Isso não parece bom. Isso poderia ser uma ilusão de isso é destino da parte dela devido a esse encontro casual e combinado com o fato de que ela ainda é solteira. Então ela quer recomeçar o relacionamento comigo e me manter como um backup ou algo assim? Nota, o fato de a garota ainda ser solteira foi derivado da observação e análise do irmão Jue. Para ele, esse tipo de dedução lógica era basicamente uma segunda natureza. Quando ele andava pela rua, ele tirava um tempo para estudar as pessoas que passavam, usava alguma análise de irresponsabilidade para estudá-las e ganhar tempo. A propósito, você esteve ausente de todas as reuniões nos últimos anos. É uma ocasião tão rara para nos encontrarmos hoje, por que não trocamos números? Muitos velhos amigos gostariam de conhecê-lo, mas não conseguem entrar em contato com você. Como ele esperava, a garota disse algo que ele não queria ouvir. Tudo bem,
Muitos dos meus velhos amigos vítimas querem me ver, não é? Feng Bujui murmurou. Que tipo de pessoa era o irmão Jue? Ele soube instantaneamente pela declaração que isso era apenas uma desculpa que a garota estava usando para conseguir seu número de telefone. HMPH jovem, tem que haver um limite para mentir. Feng Bujui zombou internamente. Com a forma como eu agi na escola naquela época, aqueles que queriam me alcançar, ou aqueles que ousaram querer me conhecer serão membros do Comitê de Eliminação de Feng Bujui, e os Vingadores. Este grupo de pessoas realmente tem muitas contas a acertar com o irmão Jue. Mas todos estão na casa dos 20 agora, eles já deveriam ter superado seus rancores. O que há de errado? Há algum inconveniente? Vendo que Feng Bujui estava tão relutante em pegar seu telefone, a garota perguntou com uma clara confusão no rosto. Droga, não consigo encontrar uma desculpa. O irmão Jue pensou consigo mesmo. Ele já estava suando frio. Ele realmente não queria ter nenhum assunto antigo com sua ex-namorada e queria se reconectar com seus antigos colegas de classe que não eram seus amigos, muito menos. Feng Bujui não tinha presença nas redes sociais, raramente revelava suas informações pessoais, tudo para manter a pequenez do seu círculo social. Mas por enquanto a garota só queria se comunicar com ele normalmente. Se ele recusasse seu número de telefone à garota, pareceria tão estranho e pouco cavalheiresco. Ufa, eu digo, você é realmente um trabalho. Assim como o irmão Jue ficou perplexo e estava prestes a se render, outra voz soou. Feng Bujui se virou e viu Li Huoyu. Ela estava vestida como sempre, com camiseta preta jeans, e seu cabelo de comprimento médio estava pendurado casualmente em seu ombro. Mas naquele momento, Huoyu tinha um cigarro nos lábios. Vendo isso, o irmão Jue ficou tão perplexo que ficou sem palavras. Fui comprar um maço de fumo e você já encontrou outro, não é? Huoyu parecia perfeitamente um membro feminino de uma gangue. Ela abraçou o braço esquerdo sobre o peito dele e segurou o cigarro entre os dedos direitos. Ela olhou para Feng Bujui com desgosto. Então me diga, há quanto tempo você está escondendo isso? O irmão Jue ainda estava sem palavras como sempre. Não vai dizer nada, não é? Não importa, não importa, só mentiras saem da sua boca de qualquer maneira. Huoyu acrescentou rapidamente e então virou a cabeça para olhar para a ex-namorada do irmão Jue. Garota, ouça um conselho de uma irmã mais velha. Uma coisa é ter sua beleza traída, mas é melhor você ficar de olho no seu dinheiro. Não se deixe enganar por esse rosto bonito dele. Além disso, se esse bastardo sugerir um aborto, você terá que insistir em ir a um hospital oficial. Bem, depois do último incidente com a garota anterior. Antes mesmo de terminar, a garota já se virou para fugir, como se estivesse fugindo de um fantasma. E antes de sair, ela olhou para o irmão Jue com absoluto desgosto. Parece que se arrependeu de ter vindo falar com ele. Depois que a garota se afastou e desapareceu na esquina, Huoyu largou o cigarro. Tosse, tosse, tosse. Ela segurou a boca e tossiu várias vezes. Ela demorou 10 segundos antes que sua respiração se normalizasse novamente. Jesus, como as pessoas ficam viciadas nisso. O irmão Jue ficou chocado. Ele arregalou os olhos e perguntou a Huoyu, o que diabos aconteceu? Ah, é assim, Huoyu explicou enquanto arrancava o cigarro e jogava todo o maço de fumaça e o isqueiro na lata de lixo à beira da estrada. Então ela levantou a mão para apontar para trás do irmão Jue. Mais cedo, quando passei por aquele canto, vi que você estava conversando com ela. Vendo o quão perturbado você estava, rapidamente voltei correndo para pegar um maço de fumaça e um isqueiro na loja da esquina e depois vim resgatá-lo. O irmão Jue enxugou o suor frio do canto das sobrancelhas. Boa atuação, fui até enganado por você. Bem, o mesmo vale para você, Huoyu se virou para dizer. Desculpe por lhe causar problemas desta vez, o irmão Jue acrescentou. Considere um favor que lhe devo. Está tudo bem. Huoyu disse, se não fosse pelo meu atraso já estaríamos sentados na loja e tudo isso não teria acontecido. Na verdade, ela sentia muito por isso. Como era difícil encontrar lugar para estacionar na cidade, ela veio de táxi. Então ela entrou em um engarrafamento e chegou 10 minutos depois. Bem, vamos entrar agora, Feng Bujui habilmente mudou de assunto. Huoyu respondeu e então os dois entraram juntos no café atrás deles. Capítulo 603 Data 2 Visualização do capítulo. Então vocês dois se conheceram no segundo ano do ensino médio? Huoyu segurou o queixo com uma das mãos e olhou para o irmão Jue do outro lado da mesa. Naquele momento, eles já estavam sentados dentro do café. E o primeiro tópico deles foi naturalmente o que aconteceu antes. Isso depende de como você entende o conceito de saber. Feng Bujui usou a colher para girar o café na xícara e respondeu. Por que você não me esclarece então? Huoyu disse. Eu já sabia antes de entrar no ensino médio. Feng Bujui explicou. Ela é famosa? A beleza da escola? Huoyu perguntou. Não, bem, acho que ela pode ser considerada a mais bonita da turma, mas esse não é o ponto. O irmão Jue respondeu. A questão é que eu já conhecia todos na escola antes de passar pelos portões da escola. Huoyu ficou surpresa ao ouvir isso, mas no segundo seguinte, ela entendeu o que o irmão Jue quis dizer. Você já conduziu sua investigação? Sim, Feng Bujui admitiu calmamente. Nas férias de verão do ensino fundamental, quando meus colegas estavam ocupados com mensalidades, cibercafé, piscina e filmes, eu estava conduzindo um trabalho de investigação secreto e sério.
Ele pausou por 2 segundos, tomou um gole de café e continuou. Primeiro, consegui colocar as mãos na lista de nomes de todos os alunos do 3º ano da Kingyue High através da minha conexão. Conexão? Goyu estava confuso. Sim, conexão. Feng Bujui assentiu. Eu tenho meu lacaio no departamento de educação. Você tem seu lacaio no departamento de educação. Goyu olhou para o irmão Jue com a sombra de um sorriso e repetiu suas palavras. Então ela acrescentou. Quando você tinha 15 anos. Sim, Feng Bujui respondeu. Eu estava apenas me disfarçando de uma garota de 12 anos e fingi estar em um relacionamento com um tio casado por vários momentos. Então consegui algumas fotos discriminatórias que ele me enviou voluntariamente e uma grande quantidade de registros de bate-papo obscenos. E desde então ele estava atento a cada palavra minha. Você, Royo, realmente não sabia como comentar. Tecnicamente isso não foi nada difícil. Feng Bujui acrescentou. Muitas informações de servidores oficiais podem ser encontradas no site da organização, e então você pode facilmente encontrar suas contas sociais por meio dessas informações, e adicioná-los como amigos para prosseguir a partir de então. Ele tomou outro gole de café. HMPH. De qualquer forma, se ele for uma pessoa séria, não vai ficar fisgado. Tudo o que posso dizer é que ele mereceu. Não vou criticar seu motivo no momento, mas o que você estava fazendo é considerado chantagem. Royo disse. Você não considerou as consequências? HMPH. Claro que sim. Feng Bujui zombou e respondeu. Porque eu sei que não haverá consequências. Na época eu tinha apenas 15 anos, só tinha responsabilidade pelo Código Penal limitado. Com base na lei para maiores de 14 anos, mas menores de 16 anos, um será responsável por crimes como homicídio culposo, tentativa de homicídio, estupro, roubo, venda de drogas, incêndio criminoso, explosão e lançamento de substância perigosa. Além desses 8 crimes, a pessoa não será acusada por nenhum dos demais. Ao mesmo tempo, a lei afirmava claramente, quando aqueles com mais de 14 anos e menos de 18 anos cometem um crime, eles deveriam receber uma sentença mais branda. Observe que nesta cláusula não há crime de chantagem. Além disso, a definição de chantagem é usar método ilegal para ameaçar a vítima para exigir a posse de seus bens ou bens monetários pessoais. Eu o rejeitei firmemente. Feng Bujui terminou tudo isso respirou fundo e disse, com base nisso, mesmo que você recue 100 passos, mesmo que ele denuncie a polícia, não serei acusado de nada. Quando Royo ouviu tudo isso, ela também bebeu o café para se acalmar. Sua família sabe, você já era tão malvado quando era tão jovem. Eles provavelmente não. Feng Bujui encolheu os ombros. De qualquer forma, estou lhe dizendo que tudo isso é para que você tenha uma ideia do meu estilo de trabalho daquela época, para que se você ouvir o termo como conexão, no futuro, não vou mais pressionar para obter detalhes. Royo terminou a frase para ele. De fato. Feng Bujui assentiu. Ele pausou por 2 segundos e então circulou o assunto de volta. Ok, além da lista de nomes dos alunos, o resultado dos exames anteriores, a condição familiar e assim por diante, eu também dei uma olhada neles. Ele ergueu os olhos e disse contemplativamente. Umas férias de verão foram suficientes para memorizar todos esses detalhes. Com relação às informações dos professores e do diretor, eu já investiguei todos eles claramente antes de decidir me matricular nesta escola. Tudo estava sob meu controle. Por que você estava fazendo tudo isso? Royo perguntou. Para se tornar o homem que está no topo de todo o Kingyue? Não, eu só queria que minha vida escolar fosse mais fácil e segura. Feng Bujui bateu levemente em sua têmpora. Mensagens, ou melhor, informações, são o recurso mais precioso deste mundo. Manter informações significa que você tem agência. Ele lambeu os lábios. Os humanos são uma criatura disfarçada, especialmente em um ambiente desconhecido e enfrentando outras espécies que são estranhas. Em um momento como este, apenas a dedução objetiva não é suficiente, é preciso ter muita informação para apoiá-la. Só então você pode expor essas pessoas com as máscaras falsas. Ele riu. Porque eu entendi isso, pude perceber no primeiro dia de aula. Quais dos meus colegas eram gangster bonzinhos, vadias de 2 caras e pessoas com tendência assassina. Então alguém descobriu que você é um louco sociopata de alta inteligência. Royo estreitou os olhos. Claro. Feng Bujui admitiu. Mas isso foi 1 ano depois, foi a época em que o Comitê de Eliminação de Feng Bujui e os Vingadores foram formados. Por alguma razão, os nomes dessas 2 organizações não me surpreenderam. O tom de Royo foi lentamente sendo corrompido pelo sarcasmo do irmão Jue. Isso é o suficiente. Voltando ao rosto dela, o irmão Jue continuou. Como eu disse, eu já a conhecia quando entrei na escola, e ela, de fato, me conheceu quando eu estava no 2º ano da escola. A Royo riu secamente 2 vezes, ela estava com preguiça de comentar sobre os muitos problemas naquela frase. Ela apenas perguntou levemente. E então, foi você quem a perseguiu? Ou, na verdade, fui eu quem fez a mudança. Feng Bujui interrompeu Royo, mas eu não gostava nada dela, só precisava de uma namorada. De vários significados, se você apenas estudasse mais a afirmação, você chegaria a uma conclusão horrível. Seu bastardo. A expressão de Royo esfriou imediatamente. Por favor, não entenda mal. Feng Bujui acabou de perceber quão facilmente suas palavras poderiam ser mal interpretadas. Não foi isso que eu quis dizer. Então o que você quer dizer? Royo pressionou. É assim, Feng Bujui explicou. Você sabe que estou na mesma classe que Xiao Tan desde a escola primária, certo?
Sim, eu sei disso. Guoyu respondeu. E não preciso entrar em detalhes sobre o histórico familiar de Xiao Tan, certo? Não. Ainda estava tudo bem antes do ensino fundamental, afinal, todo mundo ainda era jovem. Feng Bujui continuou, mas depois do segundo e terceiro ano surgiram problemas, dentro da classe, na escola, até mesmo fora da escola. Havia meninas com motivos insidiosos que vieram perseguir Xiao Tan. Isso é o suficiente, vá direto ao ponto. Guoyu realmente não queria mais ouvir esses detalhes. Ok, Feng Bujui assentiu. E Xiao Tan, bem, você conhece o homem, ele não é burro, mas é excessivamente gentil. Não é que ele não consiga discernir esses trapaceiros, mas na maioria das vezes, ele estava mais disposto a acreditar na bondade dos outros. Claro, alguns ficariam realmente tocados por seu complexo de Jesus e não conseguiriam machucá-lo, e alguns até realmente se apaixonaram por ele, mas esses eram uma minoria. Na maioria das vezes eu tinha que mostrar minhas mãos para lidar com aquelas pessoas horríveis. O que isso tem a ver com o seu relacionamento com aquela garota de novo? Guoyu perguntou. Não pressione, chegará lá em breve. O irmão Jue continuou. E então, chegamos ao ensino médio onde Xiao Tan era como um pedaço de carne entre um bando de leoas. Ele era bonito, vinha de uma família muito rica e incrivelmente ingênuo. Hoje em dia, como você sabe, muitas meninas não eram tão conservadoras como antes. Ainda há tantas notícias sobre meninas caídas. Todas essas pessoas lançaram seu ataque a Xiao Tan. Se eu tivesse gravado tudo, provavelmente já poderia ter escrito uma história de ensino médio, romance, suspense, ficção científica. Então, você estava com ciúmes da popularidade dele e tentou equilibrar as coisas atacando a beleza da classe? Guoyu apontou. Por que você gosta tanto de interromper? Feng Bujui resmungou. Deixe-me continuar minha história. Tudo bem. Guoyu bebeu o café com aborrecimento. Felizmente Xiao Tan me fez cuidar dele. Feng Bujui continuou. Durante o primeiro ano do ensino médio, além de nivelar a briga de gangues entre os alunos do primeiro ano, expandir minhas fontes para o comitê do corpo estudantil, transformar o vazio ao lado da sala do diretor na sede do clube de detetives, e empurrar o lacaio do departamento de educação que ele ameaçou suicídio, não esqueci de ficar de olho no meu amigo de infância. Se você estivesse tão ocupado, deveria simplesmente esquecer tudo sobre ele. Guoyu finalmente não pôde deixar de repreender. Com minha proteção contra a escuridão, ele sobreviveu pelo menos a 3 doenças sexualmente transmissíveis, a 6 golpes e a 15 gravidezes jovens. O irmão Jue continuou. Guoyu estava coberto de suor frio. Você com certeza está passando por dificuldades. Estava tudo bem. Eu não tinha muitos amigos, era o que eu deveria ter feito. Feng Bujui terminou seu café e disse, no entanto, por causa disso, criei muitos inimigos. Durante o segundo ano, o bando de vadia se uniu para fazer um contra-ataque horrível e espalhar o boato na escola de que eu era homossexual. PFFT, Guoyu cuspiu o café. Ela rapidamente pegou o guardanapo para evitar arruinar ainda mais sua imagem. Na verdade, a essa altura o mal-entendido já estava resolvido e Guoyu parecia muito mais relaxado. HMPH. Eles eram muito inocentes. Feng Bujui ergueu as sobrancelhas. Com relação a esse truque de baixo esforço, já encontrei a solução. No dia em que o boato apareceu, retirei minha lista de nomes de namoradas em potencial. Ei! Guoyu raramente arregalava os olhos e gritava levemente. Que diabos é isso? Essa foi apenas uma lista de nomes que surgiu quando eu estava fazendo minha investigação por causa do tédio. Feng Bujui respondeu calmamente. Eu até tenho lista de nomes de amigos em potencial, lista de nomes de lacaios em potencial, lista de nomes de alunos que posso matar quando necessário, parceiro que posso considerar caso perceba que sou realmente gay, e assim por diante. Ele fez uma pausa. Ah, eu até tenho um chamado, os nomes em potencial para os filhos que eu teria se acidentalmente engravidasse minha namorada. Ele registrava os vários nomes que combinariam com a mãe de acordo com o gênero. A metade do café na xícara de Guoyu acabou no rosto do irmão Jue, mesmo sabendo que estávamos apenas agindo como você normalmente faria. Quando Guoyu largou a xícara, ela disse, mas falando objetivamente, acho que você merece isso. For now, brother Jue was not angry. Ele calmamente enxugou o rosto e depois usou o guardanapo sobre a mesa para dar tapinhas nas roupas. Resumindo a história, eu filtrei a lista e encontrei uma adequada. Ele continuou como se isso não fosse nada. No segundo dia, fui diretamente até ela, perguntei se ela seria minha namorada e ela disse que sim. Ah! Guoyu se virou para olhar de lado para o irmão Jue. A menina era uma beleza até hoje, porque ela teria dito sim. Well, e not a bad cat either, hein? Feng Bujui enxugou o rosto e disse, mas depois que eles me conheceram, em mais de 100, 90 teriam escapado e os poucos que restaram talvez permanecessem como meus amigos. Then, how did you guys separate? Guoyu perguntou, foi o estudo? Ou terminou naturalmente após a formatura? Não houve separação porque não estávamos juntos em primeiro lugar. Feng Bujui respondeu. Nas primeiras semanas eu a acompanhei ao cinema. A mesada para metade do mês foi perdida instantaneamente no cinema escuro. Isso me trouxe uma grande queda. Então, depois que o boato desapareceu, parei de falar comigo. Recede as Rhetori Open Another Pack of Napkin. Se você está falando sobre o rompimento oficial, isso deve acontecer meio ano depois. Ela estava farta da minha atitude e queria que eu declarasse minha posição. Então eu disse a ela, um homem só dirá, eu te amo, uma vez na vida e direi isso pouco antes de você morrer. E então,
Isup pose there was no more and then. Huoyu acrescentou. Yup, there was no more and then. Brother Jue opened both of his arms and laughed. Sig, Huoyu gave a soft sig. That is such a sad story. Capítulo 604 Data 3 Visualização do capítulo, mas não consigo ver nenhuma tristeza em seu rosto, Feng Bujui disse. Mas no seu rosto ainda posso ver as gotas de café que não foram limpas. Huoyu disse enquanto usava o guardanapo para enxugar a bochecha esquerda do irmão Jue. Ah, obrigado. Feng Bujui fixou a cabeça no lugar e respondeu. Não tenha nenhuma ideia errada. Huoyu acrescentou sem qualquer expressão. Eu apenas percebi depois de jogar café em você, muitas pessoas estavam olhando para cá. Então, estou fazendo isso agora para minha própria conveniência. Ah, sobre isso você estava errado. Feng Bujui disse com um sorriso. Na verdade, desde o momento em que entramos neste café, muitas pessoas já estavam olhando em nossa direção. Foi tudo por causa da sua aparência. Não tem nada a ver com o fato de você ter jogado o café em mim bem. Sinto muito por olhar assim. Huoyu disse enquanto puxava a mão. Não é apenas a sua aparência, a proporção do seu corpo também é. Feng Bujui riu lascivamente enquanto movia o olhar para baixo. Que graça você tem olhando meu corpo através das roupas o dia todo. Huoyu olhou feio para o irmão Jue. Claro, é divertido. Feng Bujui disse brincando. Mas, baseado no que você disse, você tem alguma ideia de que será ainda mais divertido, claro. Huoyu respondeu, cegando seus olhos, castrando você, são todas ideias divertidas para mim. Neste ponto, o sorriso no rosto do irmão Jue ficou maior. Ha, você não percebeu o quanto você parece comigo agora? Ha, você só pode estar brincando, como eu poderia soar, nesse ponto. Os olhos de Huoyu congelaram porque de repente ela percebeu o quão parecida ela parecia com o irmão Jue em sua declaração. Veja, eu te disse. Feng Bujui encolheu os ombros. Eu já notei isso no cenário há alguns dias atrás. No passado, você brigaria verbalmente comigo também, mesmo que a escolha das palavras ainda fosse afiada, mas não houvesse carne por trás delas. Ele inclinou o corpo para trás. E você só vai mostrar esse seu lado quando estiver se comunicando comigo ou quando estiver sozinho. Então Huoyu afundou no silêncio. 1 minuto depois, garçom. Huoyu de repente se virou e gritou para o garçom que estava mais próximo deles. O garçom era um jovem de mais de 20 anos. Já havia notado aquela mesa de 2 malucos. Um era todo sorrisos, enquanto o outro era uma máscara vazia. Quando conversaram e mesmo após o incidente do café na cara, suas expressões não mudaram e continuaram normalmente. Há alguma coisa que eu possa? O jovem correu e perguntou formalmente. Mas Huoyu o interrompeu bruscamente. Dê-nos mais 2 bebidas iguais, obrigado. Ela falou muito rapidamente e parecia bastante urgente. Ok. Com isso, o garçom tirou as xícaras na velocidade mais rápida e depois recuou. Ah, o irmão Jue olhou para o jovem que estava assustado antes de se voltar para Huoyu e sorriu. Parece que alguém ficou um pouco irritado. Eu não posso negar isso. Huoyu disse suavemente. Estou bastante irritado. Comparado com irritado. Feng Bujui corrigiu. Principalmente é mais uma questão de ficar envergonhado, certo? Quando os cafés forem servidos, eles estarão bem quentes. Huoyu olhou ferozmente para o irmão Jue. Então é melhor você tentar moderar o brilho de excitação em seus olhos. Tudo bem, o irmão Jue mudou sua expressão assim e assumiu sua expressão habitual que demonstrava falta de interesse em tudo. Não vou tocar nisso nunca mais, apenas preste mais atenção nisso você mesmo. Claro, se você não puder voltar a ser como era, eu não teria me importado. HMPH. Huoyu não continuou a conversa, mas suspirou de descontentamento. Por causa disso, um tom de vermelhidão surgiu em suas bochechas claras. No mundo real, esta foi a primeira vez que o irmão Jue encontrou algo assim. Honestamente falando, com a aparência de Li Huoyu, ela seria uma maçã aos olhos de todos, seja seu amante, seu inimigo ou até mesmo um homem castrado. Ufa, depois de outro silêncio, Huoyu parecia ter tomado alguma decisão. Ela respirou fundo e disse seriamente, depois disso não volte primeiro, volte para casa comigo. Deixando de lado a reação de Feng Bujui, ao mesmo tempo em que Huoyu disse isso, o garçom acabará de chegar com seus cafés. Este é o seu café. A expressão e a ação do garçom eram obviamente mais estranhas. Ele largou as 2 xícaras de café rapidamente e depois escapou em meio a uma nuvem de fumaça, como se tivesse ouvido algo que não deveria. Voltar para casa. Com você? Feng Bujui fingiu repetir com calma. Quando ele falou, ele até agiu como se isso não fosse nada especial. Ele estendeu a mão para pegar o café, mas suas mãos trêmulas, que fizeram o fundo da xícara tilintar contra o pires, desmentiam seu verdadeiro sentimento. Há algo que eu quero te dar. Desta vez foi Huoyu quem voltou ao normal. O irmão Jue segurou a xícara e congelou por um longo tempo. Seus pais ficarão bem com isso? O que isso tem a ver com eles? Huoyu respondeu. Além disso, meu quarto não fica no mesmo andar que eles. Se você se aproximar de mim, eles nem saberão que você esteve lá. Então isso é algo que você só pode me mostrar no seu quarto. O suor frio do irmão Jue escorregou pelo seu rosto. Sim, Huoyu respondeu com naturalidade. Ao ouvir isso, o irmão Jue ficou congelado por mais 10 segundos. Então ele tomou um gole de café com as mãos trêmulas. Então, você se importa se eu perguntar que tipo de coisa é essa? Algo passou pelos olhos de Huoyu. É, um pouco embaraçoso. Um tom de timidez permeou seu tom frio. Para falar sobre tal coisa aqui em público. Ei! Feng Bujui rugiu internamente. O que diabos está acontecendo?
e ela não parece estar agindo. Depois de ser repreendida por mim até dizer siga-me para casa, que tipo de pensamentos tem passado pela sua mente? Do outro lado, Royo ainda continuava. Une, tecnicamente falando, essa coisa originalmente pertence a você. Eu já guardei isso para você por muitos anos. Acredito que já é hora de entregá-la a você? PFFT. O café saiu da boca de Feng Bujui. Felizmente ele não os jogou no rosto de Li Ruiyu, mas no chão ao lado dele. Caramba, o que você está fazendo? Ruiyu estreitou os olhos. Tosse. Tosse. Feng Bujui realmente engasgou com a bebida. Ele aquiou seriamente e recuperou o fôlego antes de dizer, não é nada. Ele fez uma pausa. A propósito, por que você de repente decidiu querer me dar isso, agora? Não é realmente uma decisão repentina. Royo disse, já faz algum tempo que pretendo dar isso a você, mas não tenho chance. Quando te vi pela primeira vez dentro de Thriller Paradise, já tive vontade de entregá-lo diretamente a você, mas depois hesitei, então foi arrastado até agora. Do começo ao fim, ela falou em um tom normal, mas Feng Bujui ficou totalmente chocado. Os lábios de Feng Bujui se contraíram e ele riu secamente. Tudo bem, já que você já percebeu isso, então não tenho escolha a não ser obedecer. Capítulo 605 Estilingue e Harmonia. Visualização do capítulo. No dia 20 de junho, às 0h05, Feng Bujui entrou no jogo em modo de espera. Ele, o que você disse? A continuação do capítulo anterior? Sobre isso. Falaremos sobre o que aconteceu na noite de 19 de junho mais tarde, vamos pular isso por enquanto. Voltemos o olhar para o jogo e falemos de Feng Bujui. Chega, abaixe o dedo médio, ajuste sua expressão e comece a ler. Voltando ao assunto em questão. Depois que Feng Bujui entrou no lobby de login, a primeira coisa que ele fez foi limpar sua correspondência. Durante este período, os e-mails diários estranhos, assédios, desconhecidos que ele recebia estabilizaram-se em cerca de 20 a 30 e-mails. Pelo que parece, isso não mudaria tão cedo e por isso, Feng Bujui estava grato. Outra coisa que vale a pena mencionar é que havia muitos nomes novos em sua lista de amigos. Isso não poderia ser evitado. Neste jogo onde um grupo poderia ser formado aleatoriamente em pares, uma expansão do círculo social era inevitável. Tomemos um exemplo simples, Feng Bujui conhecia Long Yaomin e Seven Kills, então quando ele jogou com os dois, ele teve a chance de encontrar outros membros do Blade Edge. Depois de fazer fila para 2 cenários, por educação eles enviariam um pedido de amizade e vinculados à mesma convenção. Seria rude o irmão Jue rejeitar. O mesmo poderia ser dito para Flashes of Sword, Shuai Shan, Zendruin, Shiva, Ambitionishi e assim por diante. Mesmo que alguns deles não tenham adicionado o irmão Jue como amigo, eles ainda podiam contatar Feng Bujui através de vários canais, depois que o grupo de melhores jogadores era tão grande e no máximo havia apenas 50 deles, eles não precisariam procurar muito para se encontrarem. Portanto, a lista de amigos de Feng Bujui continuou a crescer assim. Sem sequer planejar, os IDS em sua aba social ficaram mais numerosos e quase todos eram os melhores jogadores. Não diferente do ranking do jogo, é claro, também havia pessoas como a Toby entre eles. Quem diria um esquisito com inépcia social se tornaria o jogador com a melhor conexão em Thriller Paradise. Ele conhecia um monte de jogadores famosos, os líderes das 2 maiores organizações de anomalia e estava familiarizado com várias presenças importantes dentro do universo principal. A posição um do outro à parte para poder chegar a esse ponto era uma prova da habilidade do irmão Jue. Tenho estado ocupado subindo de nível ultimamente e não tive tempo para relaxar. Depois de lidar com todas as correspondências, Feng Bujui se espreguiçou preguiçosamente diante da tela. Ele murmurou, já que estou sozinho, posso tirar algum tempo para me divertir. O irmão Jue foi encontrar seus amigos a 1 hora. Ele ficou online 55 minutos antes porque queria entrar na fila para um cenário solo pela primeira vez. Era preciso admitir que o humano era uma questão contraditória. Quando alguém era pequeno, mal podia esperar para crescer. Quando alguém crescia, não conseguia abandonar a infância. Quando se estudava, queria se trabalhar. Quando alguém entrava no campo de trabalho, sentia falta dos tempos letivos. Quando alguém era solteiro, ansiava pelo casamento. Mas quando se deu um nó, desejou-se a liberdade de ser solteiro. Neste ponto, Feng Bujui não foi exceção. O problema era, quando ele estava jogando no modo pesadelo solo, ele queria ser carregado no modo de equipe normal, mas depois de jogar muitos modos de equipe normal, ele sentiu que o modo pesadelo solo era mais divertido. Ainda bem que o Yakyukin já está quase no nível 4. Enquanto Feng Bujui fazia o controle na tela sensível ao toque, ele repassou as coisas que poderia ter resolvido enquanto estava no cenário. Ainda me faltam 2 cartas para completar o conjunto de 12 zodíacos. Pode-se obter informações limitadas de seus resmungos, então vamos ter uma visão geral do status mais recente do irmão Jue de forma mais objetiva. Título: Colecionador de ódio, habilidade de título, pote de ódio. XP: 1297355046000000. Pontos de habilidade: 248, moedas de jogo, 1380100. Maestria, habilidade geral A, obra B, investigação C, luta A, pontaria C, médico D, feitiçaria B, invocação B.
Inventário: 1320 SCP-500, 120 Arma antigravidade composta, sino de Jingang, poções de recuperação de pontos de vida X5, caixa de granadas infinita, pá militar WJQ-308, permanente, Fly Agari X1, relógio de bolso do engano, cutelo quebrador de defesa, barbeador de Chuck Norris, tubo de oxigênio, sangue de Bunny X2, dragão flamejante. Equipamento: Death Poker, Eco Armor, Artemisa Embrace, Zombaria do Rei da Alquimia, Void Steps, Madame Shadowscaris. Armazenamento: 1510, cartões de quebra-cabeça, Cabra X2, cartão de quebra-cabeça, Touro, cartão de quebra-cabeça, Escorpião, cartão de quebra-cabeça, Caranguejo, cartão de quebra-cabeça, Peixe, cartão de quebra-cabeça, Leão, cartão de quebra-cabeça, Gêmeo, cartão de quebra-cabeça, Arco e Flecha, cartão de quebra-cabeça, Vaso, cartão de identificação do pôquer. Guia de habilidades: 1212 Reparo não tão apressado, feitiço de aprimoramento corporal, atualizado já em Satsu Rengoku SH, invocação, Musashi Kogenai, Gepo, Hankyaku, chute giratório do deserto, Kamehameha, invocação Bazon, Yakyukin, chute sob o cinto, ponto de harmonia. Equipamento não equipado, determinação do alquimista, punho do dragão voador. Então agora vamos fazer uma breve conclusão. Depois da semana passada, o status do personagem do irmão Jue passou por estas mudanças. Ele subiu para o nível 46. Gastou 1 milhão de moedas de jogo para expandir seu inventário para 20 slots. Seu trabalho, investigação, feitiçaria e convocação aumentaram para um nível. Em termos de itens, ele obteve 3 novas cartas de quebra-cabeça adequadas ao tema dos 12 zodíacos através do centro comercial. O caixão da alma foi esgotado como chave do mundo interior. Ele só tinha um último SCP-500 sobrando, ele perdeu 2 frascos de sangue de Bunny. O mau humor da senhorita Moshi. Os sapatos de Jazz e o dispositivo de aprimoramento alquímico incorporado foram todos alimentados ao protótipo 0 do desintegrador mágico. Estas foram as mudanças que se podiam ver de relance. E por último, naturalmente nos concentraremos em seu novo equipamento e habilidade. O primeiro foi a obra do protótipo 0 do desintegrador mágico, Flaming Dragon. Nome: Dragão Flamejante. Tipo: Arma. Qualidade: Lendária. Ponto de ofensa. Elemento: Efeito especial. Com base no carregamento usado, ele disparará munição mágica correspondente. Requisito de equipamento: nível 45, pontaria B ou mão de obra B. Observação: segundo a lenda, este foi um estilingue criado por um deus. Por alguma razão desconhecida, eles gravaram o seguinte no estilingue: Ei, seu dragão flamejante. Não, seu dragão flamejante. Em segundo lugar, discutiremos a habilidade que o irmão Jue gastou 20 mil pontos de habilidade para aprender na Thriller Box. Nome: Ponto de harmonia. Propriedade da carta de habilidade: ativa, permanente. Tipo de habilidade: luta. Efeito: pode romper uma parede de ferro com um tiro, pode quebrar o pescoço dos anjos com 2 dedos, sem tempo de espera. Escape: 100 pontos de resistência. Requisito de aprendizagem: lutando contra a observação, as estrelas da noite passada, a brisa da noite passada. A oeste do Painted Bower, a leste do Osmanthus Hall. Não podemos voar de asa com asa como um par de fênix. No entanto, nossos corações intimamente ligados batem em harmonia. Fim do vídeo.